futebol brasileiro. E para comandar 90 minutos de pura emoção na Rádio FI, você que está ligado no mundo via internet, rede mundial de computadores, ele que hoje, né, com a chuva, caprichou, né, no gel importado, cabelo esvoaçante, coisa linda, o melhor de todos. Esse é o Washington Melo. Tá inspirado hoje, hein, Melo? Quero ver no final do jogo como é que vai estar o seu humor. Por quê? Você tá achando que... Não, eu quero ver. Eu vou ficar mal humorado depois do jogo? Eu quero ver o fim do jogo, como é que será seu humor. Ficar com fome, viu, Carlos Cossato? Se não vier a pizza... Não, mas quando tem o Washington Melo, tem pizza. Bom. Quando tem o Washington Melo, tem pizza. 7 da noite, mais 14 minutos. Vai começar o jogo. Ô, Ney, rapidinho, pro comentarista. O comentarista não gosta de responder esse tipo de pergunta, mas eu vou perguntar. Pergunte. Tem favorito, Guarani Londrina? O Guarani. Guarani favorito pro comentarista Claudinei Corsi. Ele é a opinião aqui da Rádio FI. Vai começar o jogo, vai tocar na bola, já tá com o uniforme sujo. Lá o Dagoberto, vai tocar na bola, o time do Londrina ganhou no tosse. O Marcelo disse que é pra falar tosse. Eu, na minha época, falava moedinha, né? Mas é muita água, né, Cossato? Muita muita água, demais. Ainda que o campo ajuda bem na drenagem ali, mas é muita água. Então por isso que eu disse no meu destaque, né? Talvez não tenha muita técnica, né? Vontade, evidente. Mas vamos ver, quem sabe a gente assiste aí um grande jogo, mas com gramado muito encharcado assim, fica meio complicado, viu? Jovem árbitro Bruno Arleu de Araújo, 38 anos, vai apitar, apita o árbitro. A bola está rolando aqui na Rádio FI. E quando a bola rola, torcedor, eu corro que corro atrás dela. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, apresentando para você a 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. É pontos corridos, mas é a última rodada do primeiro turno, né? O Guarani vai enfrentar o Londrina depois do jogo da volta, é a 19ª rodada, estamos exatamente na metade do campeonato. O campeonato é longo, é comprido, é bitelo, mas acaba. Bola para a equipe do Londrina, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, bola para Vitor Luiz vem na marcação ali para cima dele, o jogador da equipe do Guarani tira a bola, volta de novo com Dagoberto. Olha o Dagoberto, chamado ali pela torcida do Tubarão de Dagol falta. Pegaram ele, quem pegou ele foi o William Oliveira. O William Oliveira pegou, e nossa, e aí ele já deu também no William Oliveira, né? O William Oliveira deu no Dagoberto deu no William Oliveira. O jogo tá parado. O árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo, conversa ali com os jogadores da equipe do Guarani. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de ataque. Futebol da Rádio TV, futebol interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Ele deu falta pro Guarani, velho. Bola aqui pro Guarani na ponta esquerda, trabalha a bola, William Oliveira fez o passe lá pro Pará. O passe foi muito forte pro Pará. A bola acabou saindo para lateral, vai lateral para a equipe do Tubarão fazer a cobrança. Claudinei Corsi pegou o microfone, quer falar? Não, comentarista? Só mandar um grande abraço para o doutor Fernando Figueiredo, que é presidente lá da casa Ronald McDonald's. Esta semana estivemos lá gravando uma matéria para o Clubes em Destaque, lá do canal 8 da NET. E doutor Fernando Figueiredo, que é presidente da casa, também bugrindo e curtindo aí a sua transmissão e torcendo por uma vitória do Bugre hoje, viu, Cossato? Grande abraço pro doutor Fernando, bem Guarani. Bola com Kevin, fez o cruzamento, tocou, bola aqui no campo de ataque pro Matheus Oliveira, bateu pro gol, pegou Wagner. Wagner, que ano passado estava no Guarani, no elenco do Bugre. Pegou banco, né, do time do Guarani, mas estava no time do... Pegou banco, foi banco no segundo turno. Ele chegou a ser titular, né, na série, foi no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Isso, porque na Série A2 quem foi o titular foi o Bruno Brígido. Então ele disputou pelo Guarani a Série B, aliás, foi muito mal, né? Mas foi reserva. No Guarani na Série B ele foi reserva, tanto que o último jogo do Guarani contra o Internacional de Porto Alegre foi ele que foi o titular. Foi ele que foi o titular. Ele foi reserva
no time do Guarani na Série B do ano passado. Mas jogou alguns jogos como titular também. Sim. É escanteio para a equipe do Londrina, vem João Paulo, capitão do time, não é escanteio, não é falta. Falta para a equipe do Londrina, João Paulo para a bola, levantou, tocou na boca do gol, Dagoberto jogou de zagueiro, a bola voltou, Matheus Oliveira tirou, voltou a bola aqui na ponta, bola para Lorenzi fez a finta, vira, toca o jogo aqui na ponta direita, bola para Jô vem na marcação ali para cima dele, o Kevin, o árbitro tá dando escanteio. O Jô que joga aberto aqui pela ponta esquerda, tá dando o último toque no jogador do Guarani. Agora sim, escanteio, vale a minha marcação. É escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança. E ó, eu acho que o último toque foi do jogador do Londrina, viu? Não, foi do jogador do Guarani mesmo. Não, acertou o árbitro, né? O jogador do Londrina ali, o Jô, pediu uma falta que não aconteceu. Apenas escanteio, que já vai ser batido. E com essa chuva, bola escorregadia, só Deus para ter misericórdia. João Paulo para a bola, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça, tira a zaga, a bola volta com o time do Londrina, levantamento, toque do Vitor Luiz, levantou, tocou na boca do gol, sai do gol, Oliveira. Experiente goleiro do Guarani, sai do gol para fazer a defesa, ela toca a bola aqui pro Pará, o Pará forte, Pará, fez o passe pelo meio, falhou o zagueiro, Bruno Mendes entrou na grande área, vai fazer pênalti! Penalidade máxima pro Guarani. Lucas Costa, mas falhou feio no kick da bola. Ele dançou, virou programa de flashback, virou a máquina do tempo aqui da Rádio FI. E o Bruno Mendes apareceu, pegou a bola, tava de frente pro gol, ia fazer o gol. E o Lucas meteu o pé nele, cometeu pênalti, o árbitro marcou, tá na cal, é pênalti pro Bugre, Melo. Ele levou cartão amarelo, eu não sei, né, o que diz a regra, por ser o último homem, de repente caberia até um cartão vermelho, né, pro Lucas Costa, porque o Bruno Mendes faria o gol, né, ficou ali livre, frente a frente com o Wagner, acabou sendo tocado, cartão amarelo pro Lucas Costa. Até alguns jogadores do Guarani reclamaram, né? Pedindo aí a expulsão do Lucas. Mas o pênalti está marcado. O Denner vai para a cobrança. Tem a chance o Bugre de abrir o marcador no Estádio no Café. 5 minutos passados do primeiro tempo. Denner para fazer. Wagner no meio do gol. Denner correu. Autorizou o árbitro. Bateu pro gol. É gol! Gol do Bugre! Na marca de 5 minutos passados do primeiro tempo. Bateu bem o Denner, o Wagner foi pro canto direito, a bola rasteirinha, canto esquerdo, Denner. Denner. 1000 vezes você, Denner. Faz o primeiro, guarda o primeiro na mala pro Bugre. Denner na cobrança de pênalti, sofrido ali pelo Bruno Mendes. Denner batendo muito bem e estampando o sorriso no rosto do torcedor bugrino. Denner faz. Guarani 1, Londrina 0. 1 pro Guarani, 0 pro Londrina. Goleirão Wagner, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do Bugre. O gol do Denner na cobrança do pênalti. Printa essa tela aí, Washington Melo. Você foi muito feliz, Carlos. Descreveu muito bem, né? Pegou na bola, né? De chapa o Denner. E a bola foi morrer ali no cantinho, né? Rente à trave, ali na bochecha da rede, né? Na lateral da rede. O goleiro Wagner foi pro canto direito, a bola pro canto esquerdo. Mas nem o mais otimista, né, torcedor bugrino poderia imaginar, né? O Guarani com 5 minutos já saindo na frente. Denner, que é a novidade no time, no lugar aí do Rondinelli, que expulso não pôde jogar. O Denner, portanto, chamou a responsabilidade, foi para a cobrança e marca o seu segundo gol nessa Série B. Guarani na frente, Bugre 1. Londrina 0, e com esse resultado o Guarani entrando no G4, hein, na 4ª colocação com 29 pontos ganhos. E o Guarani vem de novo, bola com o Ricardinho, tocou na ponta, vai queimada, ele bateu pro gol, na trave! Na trave, o Guarani chega mais uma vez, passe do Ricardinho, perna esquerda, a bola bateu, pegou no poste. Saiu linha de fundo,
O Denner tá querendo o jogo. Mais uma vez de fora da área. Perna esquerda, bateu pro gol. Quase o segundo gol do Bugre, Melo. E tem que aproveitar, né? O estado do gramado, né? Escorregadio e também a situação aí do goleiro Wagner, né? Que não é confiável, né? Adora, né? Tomar uns perus de vez em quando. E agora o Guarani teve a chance, né? Na boa enfiada de bola do Ricardinho ali pro Denner. Na entrada da grande área ele não teve dúvida, né? Bateu de pé esquerdo. A bola beijou o pé na trave. Quase o segundo do Bugre. Que coisa linda. Guarani na frente, 1-0. Só dá Guarani. Agora o Londrina vem. Bola aqui pro campo de ataque. Bola com o Jojo. Tocou a bola aqui para Dagoberto. Joga um pouco mais recuado. Ele vira o jogo. Toca a bola para João Paulo. João Paulo, ex-Atlético do Paraná. Ex-Curitiba. Faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola aqui na ponta esquerda para Vitor Luiz. Vitor Luiz no meio. Pro Paulo Henrique. Vai pro cruzamento. Tá impedido. Não tá valendo nada. A bola caiu. Saiu. Linha de fundo. Tá marcando o impedimento ali o árbitro. Aí não tava não, hein? Lateral não tava impedido não, mas o árbitro marcou, é ele que manda. Tá parado o jogo, bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Ô Claudinei Corsi, estamos com 9 minutos deste primeiro tempo. Guarani na cobrança de pênalti 1-0 e já colocou até bola na trave, hein, Ney? É verdade, o Guarani começa muito bem a partida, né? Como eu disse, uma partida que tecnicamente não dá para ser tão primorosa em virtude da condição do gramado, então tem que ser na base da força. E isso que o Denner fez aí no segundo lance de meter na trave foi o que o Melo falou. Tem que arriscar de qualquer lugar ali da intermediária. E o pênalti, né? Sem dúvida nenhuma, méritos para o Bruno Mendes, que acreditou na jogada, a furada do zagueiro da equipe do Londrina, ele se aproveitou. E o pênalti, eu não sei o que é que o zagueiro do Londrina estava reclamando, porque não tem o que reclamar. Pênalti tinha que ser marcado de qualquer maneira. Foi muito bem cobrado, não sei se era aquilo que ele queria fazer, mas ele colocou num lugar que goleiro nenhum pega. Ali no canto da rede não tem como. Então o Guarani faz 1-0, já chegou por mais uma vez e tem que manter o padrão de jogo. Não pode dar muito campo e deixar o Dagoberto livre. Vem Dagoberto, toca a bola aqui pro Jô, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, Kevin deixa passar, a bola pro Oliveira, sai do gol para fazer a defesa. A gente falava aqui do Wagner, né? O ano passado o goleiro do Guarani, o titular, que jogou maior número de jogos, foi o Leandro Santos, que também era criticado no time do Guarani, mas foi titular no time do Bugre, né? E o Wagner acabou ficando no banco de reservas no time do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o Leandro Santos saiu, né? Acabou indo para a Portuguesa e depois sumiu também o Leandro Santos. Aí o Bruno Brígido veio e assumiu a condição de titular do time do Guarani. Ele continua na Portuguesa. O Leandro Santos? Vai disputar a Copa Paulista. Mas a Portuguesa continua? Continua, e um abraço, né, pro lusitano de Campinas, o J. Santos. É isso. E dia 12 de agosto tem Roberto Leal, hein? Roberto Leal na Casa de Portugal. A partir das 13 horas, a nossa mesa já está reservada? Já está reservada. Carlos Cossato, né, vai... está todo emocionado, né? Vai realizar aí o seu sonho de depois dar um beijo no Roberto Leal. Que o Guarani vem bola com o Matheus Oliveira, recebeu do Longini, já tá na grande área, perna esquerda pro Ricardinho, vai fazer, bateu pro gol, Wagner, mas que defesaça do Wagner, e que chute do Ricardinho. Guarani joga muito. Olha, tô para dizer para você que esses primeiros 12 minutos é o melhor que eu vi do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Quase o segundo gol do Bugre, Melo. A jogada aqui pelo lado direito do Matheus Oliveira, né? Tocou para trás na corrida. Veio ali o Ricardinho, né? Um pouco atrás ali da marca do pênalti. Bateu com o pé direito, consciente, né? Bola rasteira. E você fica cornetando aí o Wagner, dizendo que o Wagner é frangueiro. Eu, né? Vai, toma! Eu, né? Chupa essa daí, né? O Wagner fez uma defesa impressionante, né? De mão esquerda, evitando que seria o segundo gol do Bugre, hein? Já é a terceira chance do Guarani real, já era pra estar 3-0. Guarani joga muito bem, ganha 1-0. E agora o Dagoberto toma cartão amarelo porque fez falta ali pra cima do jogador da equipe do Guarani. Nossa senhora, foi por trás, velho. Olha, vou falar, e se o árbitro quisesse, poderia ter expulsado, viu?
E eu dizia, viu, sobre o confronto aí, o tabu, né, que hoje o Guarani vai quebrar esse tabu de 40 anos, né, para trazer a informação completa, né, para o nosso torcedor que está acompanhando aqui a nossa transmissão. A última vitória do Guarani sobre Londrina foi em 78, né, na campanha do título brasileiro, quando o Miranda fez 1-0 fora de casa. De lá para cá foram 47 anos sem se enfrentar. A partir de 2015, né, as duas equipes jogaram mais 4 vezes. E no ano passado, pela Série B, o Londrina ganhou do Guarani no Brinco 3-2 de virada. E no Estádio do Café ganhou de 1-0. Mas hoje não vai ter jeito. Vai dar bugrão, custe o que custar. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A equipe do Londrina trabalha a bola com Dagoberto, do Lucas Costa. Poderoso Lucas Costa. Falhou. Aí teve que fazer o pênalti pra cima do Bruno Mendes. Saiu o Denner, bateu, fez 1-0 pro Guarani. Trabalha a bola o time do Londrina. Bola com o João Paulo. João Paulo é o capitão do time do Londrina. Ele faz o passe pro jogo, toca a bola na ponta direita. A bola para Lucas Ramon. Lucas Ramon procurava ali o Lorenzinho. A zaga da equipe do Guarani chega, tira. Joga a bola para lateral para a equipe do Londrina. Lateral cobrado. Lucas Ramon sai na ponta, vem pro meio, ganha a bola, perde. Recuperação pro Guarani. Longini ganhou. Toca a bola para Bruno Mendes. E não tem impedimento, não. Vai disputar a bola com Wagner. Sai do gol, mete o bico nessa bola, tira, joga de líbero, joga para lateral, lateral cobrado, o próprio Bruno Mendes bateu, tocou a bola para Rafael Longini. Lucas Ramon vem na marcação para cima dele, ele toca a bola aqui pro Pará, veio o João Paulo na marcação, tira, dá um toquinho na bola, joga a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. 987-710838, esse é o nosso WhatsApp para você participar. Você pode mandar mensagem também pelo Facebook Futebol Interior. Estou esperando você, torcedor. Pará para Denner, Longini, bate Longini, bateu pro gol, para fora do gol, mas saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Tubarão fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você. Toca eletrônico na mesa de som da Rádio FM, tá marcando 15 passados, primeiro tempo. Faltam 30 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio do Café. Londrina, Guarani vence 1-0. Denner marcou, cobrando pênalti a 5 do primeiro tempo, Corsato. Pela 19ª rodada da Série B, daqui a pouquinho tem Oeste e Boa Esporte. A Rádio Futebol Interior transmite o segundo tempo junto com a Rádio Melodia de Varginha. 9h30 da noite tem CSA e Juventude. Amanhã tem Ponte Preta e Avaí. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. E vem Guarani de novo, tá aberta a porteira, tá aberta a casa do Londrina. Bola para Matheus Oliveira, trouxe para a perna esquerda, vai queimar ali, bateu fraquinho. Tinha o Longini, tinha o Bruno Mendes esperando, com a boca na botija. Aliás, não sei por que tem essa frase, né? Mas tudo bem. Aí, ele tocou errado. Ficou fácil pro goleiro do Londrina. Se empolgou, né? O Matheus Oliveira fez a jogada correta, né? Mas na hora da conclusão, né? Na hora de tirar um 10, né? Acabou rabiscando, né? O caderno. Aí não dá, né? Porque tinha ali o Bruno Mendes livre e a audiência da Rádio FM, a Raquel Ravanini acompanhando a sua transmissão. Eduardo Magalhães, né, o Fábio Leme, Cláudio Fernandes, né, o Claudinei Fernandes, melhor dizendo. Vamos, Bugre, cabe mais um. O Paulo Miranda Botaro também acompanhando a sua transmissão. Vai, Bugrão. A galera, né, mandando a mensagem aqui na nossa live, transmissão ao vivo aqui do Futebol Interior, né, com a coordenação do Giovanni Paiola. Me ajuda aí, produção. É isso aí, deixa eu mandar um abraço pra tia Lourdes. Ô Melo, você sabe que hoje eu ganhei um presente da tia Lourdes, né? Que o Marcelo tadinha nunca da tia irá Lourdes, ganhar. Viu? Olha, eu ganhei um presente dela hoje, fiquei muito dela, feliz. Porque ter sobrinhos como vocês, viu? Olha, não é fácil. Vem Londrina, bola pro campo de ataque, sai do gol, Oliveira. O que o Oliveira fez, velho? A tia Lourdes é uma santa. Oliveira fez certinho. O que você ganhou? Eu ganhei, ela chama, eu não sei se tá certo, porque é um presente meio novo. Ganhou um gel? De 1978, né? Ela disse que é uma carapuça. Se a carapuça serviu, use-a. Eu usei, serviu. Vou usar ela na Calegares Run.
no próximo domingo. Vem Londrina, bola com o Dagoberto, fez a finta, tocou no meio, bola pro Paulo Henrique, para, devolveu bola ali pro Oliveira. Aí o Oliveira dá um bico nessa bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança lá pela direita. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Vem Londrina, bola para o campo de ataque. Cruzamento do Lucas Ramon, sobe a zaga do Bugre, tira. A bola volta com o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira faz o passe aqui pelo meio, procurava o Rafael Longini. A zaga da equipe do Londrina tira, joga a bola para lateral. O árbitro está marcando lateral para o Bugre. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio FI. Lateral para a equipe do Guarani, bola com Bruno Mendes. Chega a zaga da equipe do Londrina, tira João Paulo, tirou a bola, voltou de novo com o Guarani. Bruno Mendes entre as pernas do jogador da equipe do Londrina, fez o passe no meio, procurava o Longini, saiu do gol. Wagner tranquilo para ficar com ela. O goleirão do Tubarão. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Você participa da Jornada Esportiva 987-7108-38. Manda a sua mensagem e recebe. Você tá comigo, torcedor? Manda mensagem pra cá. Vem Guarani, fala com o Dagoberto. Dagoberto tocou pro Paulo Henrique, subiu. O Felipe Maia tirou, ganhou, tocou bola pra Ricardinho. Ricardinho pra Denner. Denner faz o passe, toca a bola pra Bruno Mendes. Chega ali o zagueirão Luizão. Dá um toque pra trás, volta a bola pro Wagner. Wagner volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo. Bola com o João Paulo. Joga a bola aqui pra equipe do Guarani. O João Paulo já trabalha essa bola aqui na ponta esquerda. Ele abre o jogo, toca a bola para Vitor Luiz. Vitor Luiz, Dagoberto pro Jô. Jô veio, foi seguro ali pela marcação da equipe do Bugre. Kevin ganhou, tocou a bola para Longini para Denner, autor do gol do Guarani de pênalti. Ele toca a bola aqui para o Everton Alemão. Aí o Everton Alemão deu um bico, né? Se livrou da bola, tocou a bola ali pro Longini, muito forte. A bola vai ficar ali com o zagueiro da equipe do Londrina, na lateral esquerdo. Vitor Luiz é ele que está com a bola. Tempo. Toque eletrônico na mesa de som da Rádio FI do Mr. X, está marcando 20 minutos passados. Primeiro tempo, faltam 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro já o tempo e o placar do jogo para você, porque o Londrina vem. Bola com o Lucas Ramon, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira. Joga a bola para lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança lateral cobrado, tem pressa o time do Tubarão, volta a bola ali para Lorenzi tocou bola ali para o Lucas Ramon fez o cruzamento, tocou a bola para o Jô, não dominou, recuperação para o Kevin, estufa o peito, sai jogando para o Guarani, já toca a bola aqui no meio, trouxe essa bola para a ponta direita, procurava ali o Matheus Oliveira por baixo, chega a zaga da equipe do Londrina, tira. Eu confirmo para você, 20 minutos 30 segundos passados do primeiro tempo, 24,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, Estádio do Café em Londrina, no Paraná. Guarani 1, Denner de pênalti a 5 do primeiro tempo. Londrina 0, Corsato. Amanhã também pela Série B, a Ponte joga contra o Avaí. A Rádio Futebol Interior transmite o jogo. O Austin Bold FC, segunda divisão dos Estados Unidos, anunciou a contratação de Kleber Gladiador, de 34 anos, ex-Curitiba. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Rádio Futebol Interior. Este é o futebol da Rádio FI. Longini, Matheus Oliveira esticou, bom passe aqui na ponta direita. O Kevin vai passar. Se tocar para ele é perigo. Tocou, mas tocou ali próximo do jogador da equipe do Londrina. Deu sorte ali o Vitor Luiz. Conseguiu ali fazer a recuperação. Sai jogando, joga a bola aqui para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lateral para o Bugre. Depois dessa jogada, eu quero... Porque quero o comentário do Claudinei Corte. É lateral pro Guarani, bola pro Kevin. Kevin fez o passe, voltou um pouco mais atrás. Bola pro meio, vai queimada ali, bateu pro gol. Wagner! Um dos Oliveiras do Guarani, o William. O volantão bateu pro gol. Wagner caiu, canto esquerdo, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pro Bugre. Melo. E o Guarani está arriscando, né? De fora da área, agora quem foi, né? O jogador que quase fez o gol foi o William Oliveira, né? Pegou ali de 3 dedos, a bola fez uma curva, mais uma excelente defesa do Wagner. Escanteio para o Guarani.
Lado direito, agora o árbitro ali conversa, né? Que tá tendo um agarra tremendo. Denner bate o escanteio. Vem Denner pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Londrina com o Luizão, mete a testa na bola, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para o Bugre. Bugre vence o jogo pelo placar de 1-0. Denner vem para fazer a cobrança do arremesso manual, não deixou a bola para o Kevin. É ele que vem para fazer a cobrança, toca a bola aqui para o Denner. De novo no cantinho, toca a bola nas costas ali do Kevin. Ele é obrigado a vir para buscar essa bola. Vitor Luiz vem na marcação para cima dele, empurrou. Falta, claramente empurrou com falta, o árbitro para, marca falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O Claudinei Corsi para Prone Alimentos, eu quero que você fale do jogo 23, primeiro tempo 1-0 para o Guarani. O Guarani vence a partida, ele recua um pouco o seu time, né? Até é uma coisa natural de acontecer. E tem os contra-ataques nos pés, principalmente do Matheus Oliveira. Se ele tiver um pouquinho mais de calma para procurar os jogadores do Guarani, como é o caso do Longini e também no Bruno Mendes, o Guarani pode fazer o seu segundo gol. Então o Guarani atrai o Londrina para o seu campo de defesa. É um expediente um tanto quanto perigoso, é que o Londrina não está batendo na intermediária, que é o que o Guarani está fazendo. Então é uma tática agora, o Guarani atrai, o Londrina vai e ele tenta partir nos contra-ataques. O campo está muito pesado, é difícil até para o Matheus mesmo correr, mas ele tem habilidade, precisa um pouquinho mais de tranquilidade e levantar a cabeça para fazer o passe para seus companheiros. Esse Claudinei Corsi analisando. Guarani 1, Londrina 0 para Prone Alimentos. Feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Faça como a Fabi Leme, faça como o Claudinei Fernandes, o Paulo Miranda, a Edna Gandolfi. Tá todo mundo ligado na transmissão da Rádio F, lá no Facebook, Futebol Interior, no YouTube, Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, depois clica lá no sininho se possível, tá bom? Toda vez que estivermos ao vivo, você irá receber uma notificação aí no seu aparelho. Vem a equipe do Londrina, trabalha a bola com o Lorenzi. Ele fez o passe pro Jô, colocou na grande área pro Dagoberto, foi pro chão. Foi pro chão, tá se contorcendo em dores ali o jogador da equipe. Não é o Dagoberto, não. É o 11, é o Safira. E tá o caído árbitro, ali. E o árbitro disse que não foi nada, né, Melo? Não, pediu para que o lance possa continuar. E o Pará chegou ali no Safira, deu uma maior bronca, né? Porque não foi absolutamente nada, né? O jogador se jogou e o árbitro não caiu na dele. Poderia até ter levado aí um cartão amarelo por simulação. É isso. A regra é clara. Pois não, Claudinei? E só voltando um pouco ao assunto da boca na botija, viu, Cossato? Pois não. Nem mesmo o próprio Google, né, tem um esclarecimento aí que possa elucidar a sua dúvida, viu, Cossato? Tá certo. O Cyber Dúvidas aí, ele diz que tem a ver alguma coisa com o vinho, que pode ser, porque é a botija onde se coloca o vinho, mas que não tem, na verdade, alguma coisa muito definida para saber o que é realmente com a boca na botija. Se diz mais daquela pessoa que é pega roubando, que é pega fazendo alguma coisa errada. Seria mais ou menos assim, o cara tá prestes a tomar o vinho que não é dele. E aí algo acontece e ele não toma o vinho. É por aí. Bola para a equipe do Guarani. Bola com o Bruno Mendes. Bruno Mendes vem na disputa de bola ali com o Luizão. Tirou para dançar também. Tá sozinho o Bruno Mendes, hein? Com água aí. Vou falar do peixe de novo. Bola aqui pro campo de ataque. Longini. Bateu pro gol. Pegou no zagueiro. Pega na zaga, tira, a bola volta aqui para a equipe do Guarani, ganha essa bola, o camisa número 4, Felipe Maia, coloca a bola para o campo de ataque, a zaga da equipe do Londrina tira, escorregou Felipe Maia, o Paulo Henrique ganhou dele, lá vem o Paulão, fez o passe, virou, tocou no meio, abre o jogo para Lorenzi toca a bola, Felipe Maia. Ganha essa bola, sai jogando para a equipe do Guarani. Ô Corsato, você vai ficar com as redes sociais ou você vai deixar para mim aqui, para o Washington Melo? O que você quer fazer? Não, cada um com o seu métier, né? O Washington Melo pode mandar abraço para quem tá na rede social dele, você manda para quem tá na sua rede social e eu mando para quem aparece nas minhas. Só que como eu sou o menos conhecido aqui da equipe, então sou o que tem menos participações. Métier é muito bom. Meu Deus do céu. E a Edna Gandolfi Fer, raça Bugres, está acompanhando a sua transmissão. E o Guarani vem, bola aqui no meio, ganhou, vai pro chute, Kevin bateu pro gol, pra fora. Pra fora, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Wagner fazer a cobrança. Tempo, então
placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM, tá marcando 27 minutos passados deste primeiro tempo. Faltam 18. Corsato, 27 mais 18, 45. Cada tempo tem 45, então é isso. 27 minutos passados deste primeiro tempo. Faltam 18 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Série B do Campeonato Brasileiro, Estádio do Café. Guarani tá bonito. Guarani tá bonito. Beautiful na frente. 1 pro Guarani. 0 para a equipe do Londrina. Vem Londrina. Bola aqui pro campo de ataque. Cruzamento do Vitor Luiz. Levantou, tocou na boca do gol. É pro Zafira. Cabeça na bola. Oliveira. Pegou fraquinho, Oliveira no meio do gol, sai do gol para fazer a defesa. No Estádio do Café tá 1-0 pro Guarani, viu, Corsato? Amanhã, 4 da tarde, tem Copa Paulista aqui na Rádio Futebol Interior. 15 de Piracicaba e Red Bull. Retransmissão com a Rádio Educadora de Piracicaba. Na seguidinha, grudadinho, coladinho. Jornada Esportiva Série B, hein? Ponte Preta e Avaí, Avaí e Ponte Preta. Quem narra? Eu estarei nessa. Ao lado de Luiz Fabiani, Carlos Corsato, o nosso faro fino da reportagem e, lógico, no placar ao vivo, a Ana Volock. Lembrando que estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram Futebol Interior e no YouTube Futebol Interior TV é o nosso canal, se inscreva. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Deixa eu abraçar aqui o J. Santos, nosso querido J lá do City Bar. Tá com a gente mais uma vez, vamos falar, né? Pois não, J. Santos, anote aí na sua papeleta, dia 12 de agosto. 12 de agosto, uma da Dia tarde. dos Pais, domingo que vem, a partir da 1h da tarde, o show Isso. com Roberto Leal na Casa de Portugal. E o J. Santos, neste momento, está lá no Sítio Tortas, né? É isso. Lá tem caldos maravilhosos, né? Com esse tempo, hein, Ney? Tem pastelzinho de Belém lá, meu? Tem pastelzinho de Belém, tem torta de palmito, de frango com catupiry, torta de bacalhau. Então, chega, Melo. E chega. tem também o bolinho de bacalhau. Chega, aí a gente não aguenta, hein? O melhor bolinho de bacalhau do mundo. Valeu, J. Santos! E agora o Londrina vinha aqui pro campo de ataque, uma disputa de bola do Zafira com o goleiro da equipe do Bugre, o Oliveira. Parece que o Oliveira se deu mal, tá sendo atendido no gramado do estádio do Café. Então, só para completar aqui, a chamadinha lá do almoço do Dia dos Pais, né? Magnífico almoço português no Dia dos Pais na Casa de Portugal. 3252-5752, se você quiser reservar a sua mesa. 3252-5752. E o J. Santos já disse que a mesa da Rádio FI já está reservada e você vai poder realizar o seu sonho de dar um beijo e um abraço no Roberto Leal. E ouvir? Fata Morgana. Muito boa, música muito boa. Não vou nessa e festa, tem bate mas o pé eu vou no também. City Bar tomar uma Bavária. E tem bate o pé. Bate o pé também. Não é festa, Marcelo, é show. Por favor, é show do Roberto Leal. O momento é de festa, a gente sabe aqui, mas deixa só eu registrar. Tá parado, viu, gente? Tá parado o jogo lá, o Oliveira está sendo atendido. Deixa eu só registrar aqui, né, com muito pesar, inclusive, essa semana aqui, perdemos um homem que a gente pode falar que se a gente está aqui hoje fazendo rádio, né, uma web rádio, é bem verdade, mas se Campinas tem rádio, deve muito a este senhor que faleceu essa semana, Durval Getúlio Vargas Biondi. Um dos caras que começou o rádio aqui na cidade de Campinas e faleceu com 87 anos e deixou realmente uma lacuna muito grande, mas também deixou tudo aquilo de bom que ele fez pela primeira antena de rádio que ergueu na cidade de Campinas, pelo primeiro serviço de alto-falante de rádio na Barão de Jaguara que ele começou aqui. Então, deixar aqui o meu grande abraço ao Cláudio, filho do Durval Biondi, e através dele para toda a família, e informar também que a missa de 7º dia do nosso querido Durval Biondi será celebrada no próximo dia 6 de agosto, às 19h30, lá na Igreja do Liceu, a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, dia 6 de agosto, às 19h30, viu, Corsato? Tá certo. Aí o Claudinei Corsi, nossas referências, né? E ao nosso Durval Biondi. É aquilo, eu tenho comigo que o homem nasce para deixar legados. E o Durval Biondi deixou o seu legado pro rádio de Campinas. Vem a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Pará. Pará na esquerda, bola pro Denner.
Aí muito forte o passe pro Denner, a bola acabou saindo. O goleirão do Guarani ficou uns 2 minutos lá sendo atendido. O goleiro Oliveira, do time do Guarani, mas tá tudo ok, tudo certo com ele. Vem o time do Londrina, trabalha a bola com o Luizão, Luizão no meio, toca a bola aqui pro camisa número 10, que é o Dagoberto, o Dagol. Tem cartão amarelo, hein? 2 cartões, os 2 no jogo pro time do Londrina. Trabalha a bola aqui da direita. A bola para Luizão. Luizão, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Lucas Ramon. Lucas Ramon fez o passe pela direita, volta a bola para João Paulo, capitão do time. Ele trabalha a bola no meio, toca a bola aqui pro Lucas Costa. Lucas Costas na ponta esquerda virou, tocou a bola aqui pro Vitor Luiz. Vitor Luiz tem o Jô pedindo bola, o passe veio para ele, aí era pro Vitor Luiz. O passe saiu todo errado. A bola saiu para lateral, mas lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. Tempo e placar. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM. O Mr. X está marcando 33, 33 passados do primeiro tempo, 12 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro, que giro, placar do futebol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Guarani 1, Denner marcou 5 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Londrina não tem nada. Placar ao vivo, futebol no interior, Corsato. Copa Paulista, bola rolando. O Audax vai vencendo o Taboão da Serra pelo placar de 2-0. Fábio e Matheus Vargas, os gols do time do Audax. Campeonato Paulista Sub-20, primeira divisão. A bola já parou de rolar em o time do Desportivo Brasil, empatou com o Juventus pelo placar de 2-2. O Ituano em Itu perdeu para o Santo André pelo placar de 2-0. Amanhã tem Ponte Preta e Avaí, Série B do Campeonato Brasileiro. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Este é o futebol da Rádio UFI. Futebol é com a equipe nota 10. Guarani pela direita, bola com Kevin, fez o cruzamento, levantou, tocou pro Longini, vai fazer, bateu pro gol, chega o Luizão. Na pequena área, se joga na bola. Tira! Luizão fez igual o Washington Melo, se jogou para ser feliz. Escanteio pro Guarani, Melo. Belo cruzamento ali do Kevin, o Longini pegou ali de pé esquerdo, e se não aparece ali o Luizão, o Denner e o Bruno Mendes estariam ali livres para marcar o segundo gol do Bugre. É escanteio, lado esquerdo. Já vem ali pra cobrança o Pará. Capricha, Pará! Pará pra bola, segundo escanteio pro Guarani no jogo. Levantamento na boca do gol. Everton, o alemão, disputa a bola ali com o jogador da equipe do Londrina. A bola volta, voltou pra trás. Tá impedido ali o jogador da equipe do Guarani. Pelo menos foi o que marcou, o que anotou ali o Bandeira. Mas tá valendo, o árbitro deu vantagem. Então o Wagner recoloca essa bola em jogo pra equipe do Londrina. Põe a bola aqui pro campo de ataque. Zafiro não teve domínio. A bola voltou com o Guarani. Bola com o Ricardinho. Ricardinho trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Pará, o Pará volta essa bola aqui, trabalha a bola com o Felipe Maia toca a bola pro Oliveira, experiente, goleiro do Guarani. Agora vai ter o Agenor para disputar a posição com ele, trabalha a bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Londrina para tirar a bola, volta com o Vitor Luiz, passa, pega a chave com o porteiro. Alô, porteiro, pega a chave do meio campo com o porteiro, sai jogando aqui para o time do Londrina, bola com o Vitor Luiz, vira o jogo, toca a bola para João Paulo na direita, volta para Lucas Ramon no meio, virou, tocou um pouco mais atrás, bola para Lorenzi toca essa bola ali um pouco mais atrás para Lucas Ramon, Lorenzi, Dagoberto de primeira, bola para o Lucas Costas para Luizão aqui na ponta esquerda, pede bola aqui o Vitor Luiz, o passe vem para ele, 35,5, primeiro tempo, 9,5, mais os acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo, tá 1-0 para o Guarani, o gol foi do Denner, há 5 minutos deste primeiro tempo, tá aí trabalhando bola o time do Londrina, não acha espaço, Guarani marca legal, Dagoberto volta um pouco mais atrás, bola para Lucas Costa voltou, tocou bola para Ramon, é o Lucas Ramon, seu xará, vira o jogo, toca a bola na direita pro Jô, já saiu da ponta esquerda, foi lá pra ponta direita, vira o jogo, toca a bola para Lucas Ramon, Jô, Lucas Ramon, chega a zaga do Guarani, tira, Pará, joga a bola para lateral pro Tubarão fazer a cobrança aqui pela direita. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. 987-710838 é o nosso WhatsApp, o Marcelo tá ligadaço, o Marcelo não perde nada, não passa nada por ele. O Marcelo tá de olhos arregalados. O Marcelo tá com o olho mais arregalado no WhatsApp do que quando o genro dele vai namorar a sua filha na casa dele. O senhor está proibido com essas comparações. Aí a gente não entende o que você quer dizer. Então, por favor, sem comparações hoje. Pelo amor de Deus. Eu não sei que horas que ele acordou hoje, hein? Tá com
Tá abatido o menino, hein? Tá cansadão. Ainda bem que eu vou entrar de férias. Quem é o chefe, Melo? É Carlos ou Marcelo? Eu ainda não consegui definir. Velho, aqui tá parecendo outro trampo que eu trabalho, velho. Tem mais chefe do que nego pra produção, entendeu? Você quer que eu conte a história da formiga, Marcelo? Não, aqui? pelo amor de Deus, narra o jogo. Para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui. Kevin faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta direita, procurava ali o Matheus Oliveira. A bola saiu, não teve o domínio, a bola acabou saindo para a lateral. É lateral para o Tubarão fazer a cobrança, o Washington Melo. E falando aí sobre a sequência do Guarani no campeonato, né? Depois o Guarani voltará a campo já no próximo sábado, né? Dia 11 de agosto, sábado que vem no Brinco, né? Véspera do Dia dos Pais, às 4h30 da tarde. Contra o Fortaleza, né, do Rogério Ceni. E para essa partida, né, a diretoria do Guarani pode até fazer uma promoção no preço do ingresso, hein? De repente, papai não pagar ingresso. Vamos ver o que será feito, né, por parte da diretoria. E agora uma falta vai pintar cartão amarelo, hein, para o camisa número 5 do Guarani, o William Oliveira. Anote aí na sua papeleta. O William Oliveira não estava pendurado. Aliás, 3 jogadores que estão aí como titulares estão pendurados, né? O Kevin, Ricardinho e Matheus Oliveira. Ele, na verdade, o Matheus Oliveira, ele ficou sem freio, né? Campo escorregadio, molhado, aí atropelou o Zafira, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. É o primeiro cartão para o time do Guarani, terceiro do jogo. Vem a equipe do Londrina, trabalha a bola na ponta direita, bola para Lucas Ramon, 2 na marcação para cima dele. Vem o Denner, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Quando o Washington Melo está na transmissão, Claudinei Corsi, Marcelo Corsato, a mulherada participa da jornada esportiva. A Elisângela Santos, a Grace Almeida, elas estão todas aqui vendo vocês, né? Pois não, qual é a sua dúvida, Corsato? É Zafira ou Safira? Creio que tá com Z, né? Não, tá com S, é Safira. Então arruma, por favor, na sua papeleta. Enquanto você arruma... Zafira é carro, né? Uma marca de carro. É Safira, é com S. Anote na sua papeleta, por favor. E o chefe de todos nós, ele vai falar do... Alô? Ai, meu Deus. O seu microfone, você precisa dar uma arrumadinha nele, por favor. Aliás, ele que adora um picolé de limão, hein? Isso. Agora melhorou, né, Carlos? Às vezes ele chupa de uva também. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Orioli, tá com a gente? Fala, Pedrinho, grande abraço para você, obrigado pela audiência. O Albert Cavalcante também tá com a gente. O Marco Antônio Silva, parabéns a todos da equipe. Dali Bugre, tapete verde para você, Marco Antônio. Obrigado pela audiência. Pois não, Claudinei Corsi. Mário Celso lá em São Francisco do Sul, hein? Curtindo a transmissão também ao lado da Isabel. O menininho Mário Celso. Que honra. Mário Celso, hein? Que honra ter Mário Celso ouvindo aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Mário? Fica até acanhado. Bola aqui pela direita, volta a bola o time do Londrina. Bola com o Marcelo assuma aí. Não, eu vou tentar. Eu acho que eu aguento o baque. Bola ali pela direita. Bola para Lucas. Aliás, vou falar, hein? Como sempre. Bola para Lucas Ramon, foi pro chão. Falta. É falta para a equipe do Londrina. É falta pro Tubarão. Campo molhado. O Tubarão tá querendo nadar nesse mar aí, hein, Belo? Narra o jogo, não fica inventando, viu? Frases de efeito aí, viu, Carlos? Não complica o meio de campo, né? A falta aconteceu, né, do Denner, né? E o Mário Celso, ele tinha uma frase: te contei não, garotinho. Valeu, Mário Celso. Grande abraço. Olha a falta do Londrina. Sai, Zica! Dagoberto pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era pro Safira. Sobe a zaga, tira a bola, volta. Ricardinho mete o pé na bola, tira dali. Joga a bola pra lateral. Mas a bola pegou no jogador da equipe do Londrina, saiu pra lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança do campo de defesa. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio Fita, marcando 41 minutos passados desse primeiro tempo. 4. Eu disse 4 minutos faltam para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro, meu giro que giro, placar do futebol. Para homenagear o Mário Celso, te contei não?
No Estádio do Café, Londrina 0, Guarani 1, Corsato. Amanhã tem Ponte Preta e Avaí e Ponte Preta. O jogo 7 da noite com total transmissão da Rádio Futebol Interior. Aliás, o Mário Celso, que é da nossa parceira da equipe Medalha de Ouro, lá de Joinville. O Joinville, o Jack, Carlos, que foi rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. 19 987 71 08 38 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Futebol é com a equipe Nota 10. Este é o futebol da equipe Nota 10 de Esportes. Este sou eu, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Vem a equipe do Londrina, vem o Tubarão, bola aqui pro campo de ataque com Lorenzi na marcação, por baixo, a zaga do Guarani tira, voltou lá com o camisa número 5, o William Oliveira. O William Oliveira é o seguinte, ele dá umas cacetadas, mas também apanha, hein? Levou uma ali, aí tá pedindo pro árbitro, falando pro seu juiz ali, o Bruno Arleu de Araújo. E aí, você vai dar pra ele? O árbitro falou pro jogador, não vou dar o cartão pra ele não, e ficou por isso mesmo, cara. Não pintou o cartão. Pornografia, hein? Pelo amor de Deus. Por quê? Vai dar pra ele? O cartão, Washington. Bom. Poxa. Entendi. O William Oliveira, ele não parece o Salsicha do Scooby Moreninho? Não. Igualzinho. Não. Bola aqui para a equipe do Londrina. Bola com Dagoberto. Dagoberto pela direita, toca a bola para Safira. Safira fez a finta na marcação. Chega a zaga da equipe do Guarani, tira a bola com o Denner. Denner tá jogando recuado agora, hein? Aí pegaram ali o jogador da equipe do Bugre, o jogo tá parado. 43,5, Claudinei Corsi para Prone Alimentos. Feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Fala do jogo, o Guarani vence 1-0 no primeiro tempo. E o Guarani abusa, né, deste retrocesso da equipe, né, de atrasar a sua equipe para atrair a equipe do Londrina, mesmo porque agora o Guarani não está conseguindo mais criar os contra-ataques. Tanto é que o Denner também veio ali para se juntar ao Ricardinho e ao William Oliveira, e o William Oliveira não pode dar o primeiro combate porque ele já tem um cartão amarelo, e aí se torna perigoso ele ser o primeiro homem ali do combate. Ele tem que ficar mais na sobra, e por isso o Denner volta um pouquinho para ajudar esse esquema de defesa, né? Porque senão o Matheus pode correr o risco. Agora o Guarani teve 3 ou 4 oportunidades e não fez o segundo gol. Isso realmente é muito ruim, e por isso até que o Londrina cresceu na partida. Mas o primeiro tempo deve acabar no 1-0, aí o Louser deve acertar o seu sistema de marcação para o segundo tempo, e o Guarani que não pode atrair tanto o Londrina, porque aí a coisa fica perigosa. Esse Claudinei Corsi comentando, 1 pro Guarani, 0 para a equipe do Londrina. Daqui a pouco o intervalo do jogo no comando do Marcelo Corsato, o mais louco do rádio. Fique ligado, vem a equipe do Londrina. Nossa senhora, velho do céu, quanto passe mal dado. Deus do céu, Deus amado, eu não acredito que o Thiago Ribeiro é reserva nesse time. Não é possível, velho. Que passe horrível do tal do Paulo Henrique. Errou um passe ali de 1,5 metro, né? Mandou a bola pela linha lateral, o Guarani agradece. Agora você, se for analisar o campeonato, né, até agora, num todo, quantos pontos, né, o Guarani não desperdiçou, né? Levando gols nos acréscimos, né? Jogadas, erros individuais. E com essa vitória parcial, o Guarani é o 4º colocado. Se tivesse ganho aí os pontos perdidos, né, numa bobeira tremenda, hoje o Guarani poderia estar até lutando aí pela liderança da competição. Essa Série B, se você for analisar, ela está nivelada por baixo. Só jogar um pouquinho. Não precisa muito que dá para subir. Vamos até 48. Anotou ali o árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo, carioca. Deixa eu estender aqui o tapete verde pro Thiago Soria. Tá com a gente, escreveu Avante Bugrão, rumo à primeira divisão. Grande abraço, Carlão. Obrigado, Thiago. Valeu mesmo, hein? Obrigado pela audiência. O Eduardo Magalhães tá cobrando aqui o nosso comandante geral. Elcio, minha camisa do FI. Abraço. Esse é o Eduardo Magalhães, tá com a gente. E o Li Araújo tá mandando um joinha. Grande abraço pro Li Araújo. Tá ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, Rádio TV Futebol Interior, do Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV, no Instagram também Futebol Interior, e no WhatsApp 987 71 08 38. Tá comigo, torcedor? Eu tô contigo.
mande um sinal, como diria Pichote. Bola aqui na ponta esquerda, bola com Lucas Costa. Lucas Costa trabalha a bola ali na ponta direita, bola para Luizão, vai trocando bola no campo de defesa do time do Londrina. E o Guarani vai ganhando o jogo pelo placar de 1-0. O Washington Melo já falou, o Guarani vai indo para a 4ª colocação da competição. Volta a bola para Ricardinho, falta na frente do árbitro, ali o jogo tá parado. Você já falou acréscimo? Falta, sim. Vamos até 48. Sim, muito obrigado. É sempre bom repetir novamente, né? Porque às vezes, né, na audiência rotativa, né, do rádio, de repente quem está ligando aqui, né, a nossa transmissão, então já fica sabendo que falta apenas 1 minuto para terminar o jogo e o Guarani vai vencendo 1-0 e é pouco, né, pelas chances criadas pelo Guarani, poderia até, né, estar vencendo com o placar mais elástico, né? O Claudinei Costa já disse isso. Mas vamos ver no segundo tempo se o Guarani consegue ampliar. O Eduardo Magalhães vai na sua aqui, ele somou os pontos perdidos do Guarani, diz que 17 pontos foram perdidos para o time do Guarani. É claro que não dá para ganhar tudo, né? Mas não precisa tudo, viu, gente? 10 desses 15%. Não, 15% do Guarani pontos. Não, 15% desses 17 aqui. O Guarani estava fácil entre os 4 dessa Série B. Cara, a Série B, o nível é muito fraco, né? Com um pouquinho mais de força, dá sim para subir, né? E o que eu acho interessante é que tem gente ainda que afirma que Humberto Loser tinha que sair do Guarani. Como isso, né? Apita o árbitro! 48 em cima da pinta. Marca lá o carioca Bruno Arleu de Araújo. Fim do primeiro tempo. Na metade do jogo deu bugre. Guarani vence pelo placar de 1-0. O gol do Guarani foi marcado de pênalti, sofrido ali pelo Bruno Mendes. O Denner bateu a 5 minutos do primeiro tempo. Fez 1-0 pro Bugre. Tá começando Intervalo do jogo. o intervalo do jogo no comando dele. Seja bem-vindo, boa noite para você que está junto com a gente. 8 da noite, mais 3 minutos para Prone Alimentos Corujão, Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. No ar, o intervalo, nota 10, o Washington Melo. Pois não, ouvindo o goleiro Wagner do Londrina. O Guarani, hoje o campo está muito encharcado. O Guarani se adaptou mais rápido que a gente às condições. Fizeram o primeiro tempo melhor que a gente. Estão merecendo a vitória por enquanto. Conversar, viu? O professor vai falar pra gente, ajustar, para tentar buscar o empate e a vitória dentro de casa que a gente precisa muito. Pois não, esse é o goleiro Wagner do Londrina, né? Dizendo que o Guarani mereceu essa vitória parcial no primeiro tempo, 1-0. Vamos agora ouvir aqui o Denner, que fez o gol de pênalti, falando também sobre o primeiro tempo do Bugre, 1-0. Acho que resultado importante no primeiro tempo, jogo difícil. Acho que criamos bem, né? Acho que fomos merecedores de sair ganhando no primeiro tempo, tivemos as melhores chances. Espero também voltar ali, ver o que tem para melhorar ainda, ter a chance de ter a oportunidade de matar e sair com o resultado daqui. Fico feliz também de ver o Dudu, o Leandro, também tive a oportunidade de jogar com o Moisés também. Feliz de voltar aqui, poder fazer o gol, espero sair com a vitória também. Pois não, portanto o Denner, né, que fez o gol de pênalti. Aliás, muito bem batido, hein? Não sei se a intenção era essa, mas a bola foi lá no cantinho, né? Na lateral da rede, né? Denner marcando o segundo gol, portanto, intervalo de jogo. Segue chovendo na cidade de Londrina. O Guarani vence por 1-0. Intervalo de jogo, né? Voltando aqui no comando do intervalo dinâmico, diferente da Rádio FI. Ele... Muito bem, o Washington Melo trabalhando no intervalo, nota 10 da equipe Nota 10 de Esportes. O Claudinei Costa disse que repetir novamente é um pleonasmo, viu, narrador? Repetir novamente é um pleonasmo. Mas fui eu que falei isso? Não? Foi, você falou, vamos repetir novamente. Aqui o bom, cara, é que os colegas, né? Por isso que é bom a gente ter amigo, né? Os caras te corrigem no ar, velho. Não, mas eu tô corrigido, só tô falando que... Não é erro, pleonasmo não é um erro. Mas não, pleonasmo não é um erro. Acontece, não é um erro. Um professor de português não ia te mandar pro inferno, né? Mas ia te dar só, digamos assim, uma dica. Mas não é um erro, o pleonasmo não é um erro. Que autismo? Claudinei Corsa. Põe ordem na casa, Ney, porque tá difícil, viu? Não é fácil não. Quando me perguntam, você tá trabalhando aonde mesmo? Deixa quieto. Com os corsatos.
Mas tá bom, tá valendo. É o seguinte, o Guarani... O cara já foi diretor da Rádio Brasil. O Guarani, mas é um grande prazer. O Guarani criou realmente muitas oportunidades, poderia estar saindo aqui com um placar de 2 ou 3-0, mas não teve a tranquilidade suficiente e acabou fazendo seu gol. É lógico que sempre que sai um gol tem uma falha. A falha foi do Lucas, acabou sobrando para o Bruno, que sofreu o pênalti. O Denner foi lá e cobrou muito bem, fez 1-0. Mas o Guarani poderia ter feito 2 ou 3 e já está mais tranquilo na partida, porque a gente disse, e eu volto aqui a dizer isso, o jogo tecnicamente não vai agradar, porque com o estado do gramado é muito difícil. Então a gente tem muita voluntariedade, muita velocidade, até pelo próprio gramado, mas o Guarani poderia ter aproveitado as chances que criou para ter um placar mais avantajado, mais dilatado. Só 1-0, muito pouco, tem que jogar tudo de novo no segundo tempo para manter e trazer essa vitória para Campinas. Muito bem, Claudinei Costa daqui a pouquinho vai falar mais. No intervalo, nota 10, que vai para o intervalo, volta já. Lembrando, gente, ó, que eu vou passar aqui no Placar ao Vivo pro Portal Futebol Interior com informações. E tem também o Arthur Eugênio falando, trazendo uma informação de um ex-goleiro que faleceu hoje. Já a produção está preparando o áudio, né, produção? Já o áudio do nosso diretor, o Arthur Eugênio, dentro do intervalo. Nota 10 que está no ar. Para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. A gente volta em 3 minutos com mais intervalo, nota 10. Intervalo do jogo. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 971 37 77 95. 971 37 77 95. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a DD Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque DD 3844-9283. DD Autopeças, seu carro em boas mãos. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes, à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro.
City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 8 da noite, mais 12 minutos, 8 e 12. É um intervalo nota 10 no ar para Prune Alimentos Corujão Autopeças. Com a gente, Restaurante Pizza do Dadá, City Bar, City Tortas, Restaurante Pizza do Dadá. Bom, antes até do Claudinei Corsi, vamos acionar o nosso diretor, o Arthur Eugênio. Tem informação pra gente no intervalo nota 10 da equipe nota 10. Ele vai falar do ex-goleiro corintiano que faleceu hoje, o argentino, né? O goleiro argentino que faleceu hoje. É isso, Butici, né? O goleiro argentino que faleceu hoje. Ele vai contar um pouco da história deste goleiro pra gente. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, ao nosso intervalo nota 10. Alô, Marcelo Corsato, Carlos Corsato. Neste intervalo de Guarani e Londrina, eu queria falar rapidamente de dois goleiros que fizeram sucesso nos anos 70 e anos 80 e que faleceram essa semana. Primeiro aqui no Brasil, o Salvino, uma lenda no futebol do Nordeste, foi enterrado segunda-feira em Fortaleza. Nos anos 70, nos anos 80, Salvino ganhou vários títulos estaduais na Paraíba e no Ceará. Eu lembro bem dele no gol do Fortaleza e principalmente no gol do Botafogo de João Pessoa. Salvino morreu essa semana, vítima de uma doença nos rins. E hoje, nessa sexta-feira, quem faleceu na Argentina, os mais antigos vão lembrar, o goleiro Butici. Butici, que foi o goleiro do Corinthians na lendária final do Campeonato Paulista de 1974. Acho que só o Claudinei Corsi acompanhou esse jogo, de todos vocês que estão aí na transmissão. 1-0 para o Palmeiras, todo mundo imaginando que o Corinthians fosse ser o campeão paulista. O Palmeiras ganhou de 1-0, gol de Ronaldo, o mineiro que veio do Atlético Mineiro para o Palmeiras. E o goleiro do Corinthians era o Butici. Butici também jogou no América Mineiro e no Bahia. E o Butici faleceu hoje em Buenos Aires aos 75 anos. E o Guarani, hein? Desde 1978 não vencia o Londrina no Estádio do Café. Vamos torcer para manter esse resultado. Tá bom, meus amigos? Arthur, um abraço para você, obrigado pela informação. Butici é argentino, ex-goleiro do Corinthians e de outras equipes do futebol brasileiro. Aproveitar aqui para mandar um alô pro Dr. Tiago, ele é dentista e tá voltando de Piracicaba, acompanhando a gente, a Rádio Futebol Interior. Dr. Tiago, obrigado aí pela companhia, internauta torcedor, acompanhando a nossa transmissão. Bom, 8h15, Claudinei Corsi, o Guarani vai vencendo, 1-0, gol de Denner cobrando o pênalti, comecinho do primeiro tempo. E aí, Ney? Legal, um abraço aí pro doutor Tiago, muito obrigado pela audiência aí, voltando de Piracicaba, não é isso, né, Marcelo? Venha com tranquilidade aí, venha com Deus, que corra tudo bem, e obrigado por estar acompanhando aqui a Rádio Futebol Interior. Olha, eu diria, como já falei no meu destaque aqui, Marcelo Corsato, que o Guarani poderia estar mais tranquilo aí no placar, né, vencendo por 1-0 apenas, é um bom placar, evidentemente você virar o jogo vencendo por 1-0, mas as três anotações que eu fiz aqui mais contundentes foram exatamente da equipe do Guarani, que foi o Denner, depois do gol de pênalti a 5 minutos a 8, o Denner meteu uma bola na trave, a 11 o Ricardinho, um pouquinho à frente da marca do pênalti ali, entre a meia-lua e o pênalti, bateu e fez com que o Wagner tivesse que praticar uma grande defesa, o Wagner que era pulpado pelo Washington Melo, mas ele apareceu muito bem. E aos 34, o Longini
num grande chute também a bola ia entrar e o zagueiro Luizão da equipe do Londrina tirou. Pelos lados do Londrina, alguns lances, mas nenhum tão contundente que pudesse preocupar o goleiro Oliveira. Então o Guarani, por tudo isso, foi melhor no primeiro tempo. Ele, Guarani, adotou um expediente que poderia ter dado certo. Ele fez o gol a 5 minutos, depois começou a atrair a equipe do Londrina para o seu campo de defesa para partir nos contra-ataques. Com o campo pesado, a bola caía no Matheus Oliveira, como caiu por 2 ou 3 vezes, e ele acabou não dando continuidade à jogada. Ele poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade para que pudesse finalizar a jogada, né? Procurar um companheiro melhor colocado, fosse o Longini, fosse o Bruno Mendes, para poder então o Guarani ter saído com um placar melhor nesse primeiro tempo. O gol surgiu realmente de uma falha clamorosa do zagueiro da equipe do Londrina, o Lucas Ramon, o Lucas Costa, que não tinha outra alternativa senão fazer o pênalti em cima do Bruno. E foi lá o Longini, bateu, o Denner bateu e bateu muito bem na face da rede ali, que não daria jeito de defesa para o goleiro Wagner. Então o Guarani vence por 1-0, poderia estar vencendo por mais, e agora tem que tomar cuidado no comecinho, porque os jogadores voltam descansados, então não é o momento do Guarani atrair tanto o Londrina para o seu campo de defesa, para poder partir nos contra-ataques. Tem que ter tranquilidade, tem que saber jogar e aproveitar esse resultado de 1-0. Retrocede um pouquinho o Denner, ajuda na marcação, lembrando que o William Matheus tem, o William Oliveira tem um cartão amarelo, tem que tomar cuidado, não pode ser o homem do primeiro combate, tem que ter alguém ali para ajudá-lo. Vamos aguardar aí, a chuva continua, o campo pesado e ainda eu entendo que o expediente melhor é o chute de fora da área e vamos ver o que acontece nesse segundo tempo, Marcelo Corsato. Beleza, Claudinei Cortes, comentarista da Rádio Futebol Interior, vai começar o segundo tempo no Estádio do Café, molhado, cidade de Londrina. Lembrando que amanhã, 7 da noite, tem Ponte Preta em campo contra o Avaí. Vamos transmitir o jogo. Mais cedo, tem o Red Bull em campo, estreando na Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba. Final do intervalo, nota 10, de volta com vocês. Carlos Corsato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando a 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Vai começar o jogo no segundo tempo, na saída para o intervalo a chuva tinha dado uma paradinha, né? Aí os caras trocaram todo o uniforme, né? Alguns não mexeram na meia, né? Mas camisa e calção sim. Aí a chuva começa de novo, cai forte no Estádio do Café, apita o árbitro. Bruno Arleu de Araújo, Carioca, a bola tá rolando no segundo tempo. Futebol Interior. Tocou na bola o Guarani, a bola tá rolando e você vem comigo, torcedor. Você sabe quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do esporte para você ligado comigo, torcedor aqui na Rádio UFI. Segundo tempo de jogo, bola para a equipe do Londrina que tem uma alteração, o Thiago Ribeiro está no jogo, saiu o jogo, camisa número 7, Thiago Ribeiro tá no jogo, o repórter daqui a pouco ele volta, né? Aliás, daqui a pouco todos os coleguinhas, eu vou fazer a transmissão agora sozinho, deixa eu ver, tá aqui, o Corsato tá aqui, então tá bom, os coleguinhas agora vão descansar, o repórter também tá descansando, mas não tem problema não, eu faço. Washington Melo, tem alteração no time do Londrina? Ah, pois não! Número 7, Jô tá fora. Ah, pois não. Thiago Ribeiro, 21, tá no jogo. Ah, pois não. Mas essa não é a voz do Washington Melo, não. Você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Alteração pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Bola rolando no segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. O Guarani tá vencendo 1-0 há 40 anos. 4.0, o Guarani não vence o Londrina no Estádio do Café. Ficou 39 sem jogar com Londrina. Mas são números, né? Mas são números, né? Os caras colocaram uma mesa, isso foi colocado à mesa. Eu só tô replicando aqui. Bola aqui para a equipe do Londrina, trabalha a bola. Esse é Giovanni Paiola, esse é o cara. Giovanni Paiola, vem aí muito trabalho para você, viu? Você ainda não viu o que é ser comandado por Claudinei Corse, mas verá. Bola aqui pela direita, trabalha a bola para Luizão. Luizão no meio, ele volta a bola aqui um pouco mais atrás. Aliás, eu vou fazer
Vou fazer um abaixo-assinado para que Claudinei Corsi comande essa equipe mesmo e destitua o Marcelo do cargo, porque já deu. Bola na ponta esquerda. Por mim tá fechado. Para Thiago Ribeiro toca a bola no meio, bola para Dagoberto. Aliás, o Londrina também. Tá tudo certo, tem que dar oportunidade para todo mundo, mas tem um montão de boi cansado, hein? Jesus amado. Bola pro William Oliveira, vira o jogo, toca a bola na ponta, a bola pra Kevin. Ah, o que você tem? Nada mesmo, porque também eu sou um boizinho já meio cansado. Bola na ponta esquerda, bola pra Pará. Vem Pará, estufou o peito, vai queimar daí, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Mas você tem razão, Carlos. Muito forte o chute do Pará, né, Marcelo? Sem direção, linha de fundo, tiro de volta. Muito forte o chute, a chuva continua, mas você tem razão. E é um time que no decorrer do campeonato foi se moldando, foi se formando assim, né? E eles vão buscando jogadores experientes. Já tem o Germano, que é um cara que quase não atua, mais se machuca do que joga. Aí trouxeram o Thiago Ribeiro, Dagoberto, o João Paulo. O João Paulo é um jogador que também já tem rodagem no futebol brasileiro, jogou no futebol de Campinas, enfim. Eu não gosto de um time montado assim, mas... eu acho que tem que mesclar, você tem que trazer alguns veteranos, mas deixar tudo para que eles resolvam, acho que não vira muito não. Guilherme Soria, estamos curtindo aqui de Doutor Camargo, Paraná, essa grande transmissão. Parabéns, Carlão e equipe da Rádio FM. O Guilherme não morava em Sumaré? Ele é do Maria Antônia, né? Tá passando férias, né? Férias intermináveis, essa, hein? Eu acho que sim, né? Se tiver errado, me corrija aqui, Guilherme. As pessoas normais tiram no máximo 30 dias. Tapete... O Guilherme tá com 300 dias já. Tapete verde pra você. Vem Londrina, bola pro campo de ataque. O chute do Lucas Ramon. Pega o goleiro, encaixa o goleiro do Guarani. Oliveira sai do gol para fazer a defesa. A Lucélia Braga tá dando um joinha pra gente. Obrigado pela audiência. Participe, mande mensagem. WhatsApp 987-710838. E a chuva aperta de novo no Estádio do Café. O Guarani vai vencendo a equipe do Londrina pelo placar de 1-0. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Lucas Costa trabalha a bola aqui no meio, volta a bola para João Paulo, Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro é um cara que eu respeito demais, passou por muitas dificuldades aí há 2 anos atrás, jogador que teve depressão e agora está conseguindo voltar a jogar, a viver normalmente. E só quem tem esse problema, teve esse problema, ou tem alguém na sua família que tem esse problema, sabe a dificuldade que é um cara que luta demais com a vida. Parabéns para ele, espero que ele tenha muita sorte. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O Oliveira para colocar a bola em jogo para a equipe do Bugre. Chamou, falou. A gente falou aqui dos jogadores rodados, né? Lembrando que o Londrina, uma palavra que o Claudinei Corsi usa muito, nas suas fileiras tem o Keirson também, que não é tão veterano assim, né? É que já jogou em tanto time, né, velho? Que você parece que ele tem quase 100 anos, mas né? o Keirson também não consegue ser titular do time, né? Não consegue. O Keirson, aliás, né, quem contrata já sabe, né? Vai contratar o Keirson para jogar 30% de jogos da temporada e olhe lá, né? Carlos, você falou aí do Thiago Ribeiro, que ele teve aí um problema. Qual que foi esse problema? Porque depressão. Depressão. Isso. Entendi. Depressão. Quando estava citando o assunto, eu comentei a respeito, né? Depressão. Sim. Teve o Thiago Ribeiro, mas está recuperado, segundo o próprio Thiago Ribeiro, com vontade de jogar futebol novamente. E nessa história aí, Carlos, o Dorival Júnior, né, treinador do Santos, tem um dedo muito importante nessa recuperação dele, porque o Santos ia liberar o jogador, o Dorival Júnior ficou sabendo do problema e pediu para a diretoria do Santos continuar, fizeram um contrato de mais 1 ano com o Thiago Ribeiro, para não só recuperar o jogador, como também o homem, o ser humano, a pessoa. O Dorival Júnior tem um papel muito importante nessa recuperação. E a chuva segue forte no Estádio do Café, impressionante, hein? Não para, e a drenagem é muito boa, né? Porque não tem nenhuma poça d'água. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Oliveira foi pro chão, falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani, meia direita, campo de ataque. O Luca tá perguntando o tempo, 6 minutos desse segundo tempo, tá 1 pro Guarani, 0 pro Londrina, Melo. E todos os jogadores do Guarani já em processo de aquecimento, né? O técnico Humberto Lousa tem no banco de reservas, o Passarelli para o gol, o Felipe Rodrigues, né? O Ferreira, Fabrício, Guilherme, Marcão, Cauê e o Poveda, né? E a falta é perigosa
Goleiro ali, Wagner preocupado. Denner pra bola na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Wagner sobe, dá um soco na bola, tira dali. A bola volta com o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro toca a bola para Lucas Ramon. Lucas Ramon tem o Ricardinho pedindo na marcação ali pra cima dele. Lucas Ramon ganhou, tocou, o Lorenzi pediu. Ele não tocou, voltou pro Lucas. Abriu, bom passe pro Safira. Vai na linha de fundo, pela ponta direita, trouxe a bola pra perna esquerda, voltou um pouco mais atrás. É pro Vitor Luiz, vai queimar daí, não tocou bola pro Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, linha de fundo. Cruzamento, levantamento pro Safira, toque de cabeça para trás pro Lorenzi, chega a zaga para tirar com o William Oliveira. O WO do Guarani mete o pé na bola, joga a bola para a lateral, uma lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Bola aqui pela direita, vem para o levantamento na boca do gol, sai do gol Oliveira para fazer a defesa. Pois não, Claudinei Corsi. Só confirmar com o Washington Melo aí, ele deu o banco do Guarani, o Diadema não tá no banco do Guarani, Melo? Não, é o Felipe Rodrigues, né? A assessoria colocou como Diadema, mas o próprio jogador, né, durante a entrevista coletiva essa semana, disse que ele prefere ser chamado de Felipe Rodrigues. Então, na minha papeleta eu vou colocar o Felipe Rodrigues. Não tem nada essa história de Diadema. Mas tá no oficial. Mas a assessoria de imprensa mandou. A papeleta é minha, eu coloco o que eu quiser. Não, e não enche o saco. Você tá certo. Você tá certo. Você tá certo. Você tá correto, mas eu costumo dizer o seguinte: o que a assessoria de imprensa coloca é o que vale, né? E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, é pro Longini, tá impedido. Mas não vai muito pro assessoria de imprensa, não, que os negros colocam na papeleta. F Santos, P o escambau, né? Então, quer dizer, você é obrigado a saber o que é o F, o que é o P. Então, a assessoria de imprensa tem neguinho que é muito fraco pra assessoria de imprensa. Tem que adivinhar, né? Vem Vitor Luiz, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Vem Safira na marcação, pra cima dele, chegou o Pará. Último toque do jogador da equipe do Guarani, a bola acaba saindo para a lateral. Bola pro time do Tubarão aqui na ponta direita, Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós respiramos o futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Ô Carlos, você participa 987-710838. Vai, Marcelo. Recentemente, falando ainda da assessoria de imprensa, né? Não é o caso das assessorias aqui de Campinas, dos três times. Red Bull, Guarani, Ponte Preta, os três são muito, as três assessorias são muito boas, mas veio um time jogar aqui, eu não me lembro se foi contra o Guarani ou contra a Ponte Preta, e o assessor de imprensa passou na cabine mandando a escalação, só que a escalação tava lá Corinthians, e o cara não colocou titular, reserva na frente, titular, reserva, foram perguntar pra ele, tava uma bagunça a escalação. Tinha jogador que tava de reserva de titular, vai você. Vem Londrina, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Lucas Ramon, sobe Oliveira, mete a mão na bola, tira dali, mas a bola volta com o time do Londrina, bola na ponta esquerda pro Thiago, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani. Camisa número 4, Felipe Maia tira, vai lá Marcelo, rapidinho pra fechar aí. Foi contra a Ponte, assessoria de imprensa do Fortaleza, aí mandaram a escalação, tava uma bagunça. Aí um colega foi perguntar pro assessor de imprensa, rapaz, esse cara... subiu nas tamancas, quer dizer, a gente tem que adivinhar, né? É coisa de maluco mesmo. Vem Safira, vem a equipe do Londrina, fez a finta, Everton Alemão, falta. Everton Alemão foi pra cima ali do Safira, cometendo falta, o árbitro para, marca a falta. É falta pra equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pela direita. Melo. Pegou ali o número 11, né, que ficou até sem a chuteira ali do pé direito. Na falta cometida ali pelo Everton Alemão, amarelado, cartão amarelo pro zagueiro do Guarani. Agora o Pará, eu vou falar pra você, viu? Ele perdeu aí, já levou um drible da Vaca nesse segundo tempo do Lucas Ramon. Agora perdeu a bola ali pro Safira, foi driblado facilmente. E o Everton Alemão teve que sair da área pra fazer a falta. E leva muito perigo. O Londrina começa apertando o Guarani. Eu até digo que é melhor neste instante de jogo. Não sei não se o técnico Bertolozzi já olhar para o banco de reservas, fazer ali alguma modificação, porque o time do Guarani me parece um tanto que desgastado fisicamente, até pelo estado do gramado, que está pesado em função da chuva. A falta é perigosa, lado direito, Dagoberto para cobrança. Vem o Dago para fazer a cobrança da falta para a equipe do Tubarão, tá 1-0 para o Guarani. Dagoberto, camisa número 10 para fazer a cobrança da falta pela meia direita. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça, é gol! Gol! Não, alguma coisa aconteceu. Não, gol.
só pra atrapalhar o meu grito de gol. É gol do Londrina. Gol do Londrina na cobrança de falta. Velho, foi gol ou não foi gol? Foi gol. Cobrança de falta. Do Dagoberto. Cara, que confusão, velho. Aí o Safira meteu a testa na bola. Meteu a cabeça na bola pra baixo. O goleiro do Guarani, Oliveira, pegou a bola dentro do gol já, né? Caiu, quando caiu tava dentro do gol. Safira, 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Estádio do Café. Safira, lembrando que foi ele que sofreu a falta. Safira, de cabeça, manda a bola pro fundo da rede. 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Estádio do Café. Tá empatado o jogo, 1 pro Londrina, 1 pro Guarani. O juizão atrapalhou a plástica do narrador, o Bruno Aleu de Araújo, mas a bola foi para a rede. Safira faz 1 Londrina, 1 Guarani. O detalhe, printa essa tela aí, o primeiro gol do Londrina, o gol de empate do Tubarão, Melo. E parecia que eu já estava adivinhando, né? Dizendo que o jogo estava perigoso, que o Pará já tinha tomado 2 dribles ali pelo lado esquerdo, né? O Everton Alemão tem que sair da área para fazer a falta, tá aí, né? O que aconteceu? Bola cruzada na área, né, a defesa do Guarani, ninguém marcou, absolutamente ninguém, e apareceu ali, né, o famosíssimo Safira, né, para cabecear sem muita força. Goleiro Oliveira mal posicionado, né, a bola fraca no canto, ele entrou com bola e tudo, né, foi tentar fazer a defesa, se enroscou na rede, uma lambança total. Para mim, falha do goleiro Oliveira, mal posicionado. E o Guarani, que teve a chance no primeiro tempo de ampliar o marcador, fazer 2, 3, até 4, sofre o gol de empate. Agora o Londrina vai pra cima. Vamos ver qual será a postura do Guarani. 1-1, tudo igual. Safira, o nome do gol, tá empatado o jogo. Guarani 1, Londrina 1. Claudinei Costa, eu quero ouvi-lo para Prone Alimentos, feito com carinho. Ninguém subiu com o Safira, ele meteu a testa na bola e o Oliveira foi buscar no fundo da rede, tá 1-1, tá empatado o jogo. É verdade, em virtude da maneira como o Guarani voltou, né? Deixando o Londrina jogar, deu campo Londrina, a gente dizia o Londrina vai virar mais descansado, evidentemente vai pra cima do Guarani, porque perdendo o jogo em casa não é negócio, ele tem que ir pra cima. O Guarani poderia se valer do contra-ataque, mas sequer esboçou um contra-ataque nesse segundo tempo. Então Londrina, muito melhor que o Guarani nesse início de segundo tempo, mereceu o gol que fez e merece o empate. Agora o Guarani tem que acalmar os seus nervos, o jogo voltou à igualdade e o Guarani tem que tentar construir de novo esta vitória que há muito tempo não acontece contra o Londrina no Estádio do Café. Tempo e placar. Toca eletrônico, mesma edição da Rádio Fita, marcando 15 minutos, 15 passado o segundo tempo. Faltam 30 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. É Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada no Estádio do Café. Tá tudo igual, 1 pro Londrina, 1 pro Guarani, Corsato. E amanhã tem Ponte Preta e Avaí. Antes tem Copa Paulista, Red Bull e 15 de Piracicaba com a Rádio Educadora de Piracicaba. Deixa eu abraçar aqui o Rinaldo Cizenando, o Thiago Caetano, nosso comentarista, o Nildo Ludogério e o Leandro Costa. Pergunta, Carlos, você responde: cadê o Melo? Foi na casinha? Porque você ficou um tempo, né? Não, eu estava, ele estava comendo uma pizza do Dadá. Do Dadá. Que delícia! E quando ele fala comendo uma pizza, viu, torcedor? Deixa eu olhar para a câmera tá ali, né, o Giovanni? Aqui, ali, ó. Olhe para a câmera. Quando ele fala que tá comendo a pizza, é a pizza inteira mesmo, viu, gente? 8 pedaços ele só comeu. para ele, só para ele, também é o tamanho da criança, né? Tem que... Ainda bem que a pizza veio de 12 pedaços. Aí sobrou um pra mim, um pra você, um pro Ney e outro pro Giovanni. Tá certo, é isso aí. Bom, 16 minutos passados deste segundo tempo. 1 pro Londrina, 1 pro Guarani. O Agenor vai ter que assumir essa camiseta número 1 do Guarani, viu? Por quê? É muito melhor que o Oliveira. O Agenor é muito mais goleiro. O Agenor, você vai ver, há controvérsias, viu? Vai assumir a jaqueta, vai assumir a jaqueta 1 do Guarani, pode ter certeza, vai tomar conta do gol do Guarani. Hein? Faz tempo que eu não ouço isso, hein? Vai tomar conta do gol do Guarani, o Agenor, pode ter certeza disso. No Figueirense, né, eu recebi a informação hoje que
o Agenor foi contratado, né, para ser goleiro titular. E o Oliveira era o reserva do Agenor. Esse mesmo Oliveira que é goleiro do Guarani, hoje como titular. E teve lá um determinado momento que o Agenor ficou suspenso ou se machucou, entrou o Oliveira. E a torcida não queria que o Agenor mais voltasse para o gol. Fizeram até uma faixa lá. Agenor não, somos Oliveira. Mas eu acho que então, não era, pra você... acho que não é Figueirense, acho que é no Joinville, hein? Joinville? É, Joinville, ele não jogou então no Figueirense. É algum time lá de Santa Catarina. É, no Joinville. É no Joinville, mas... É que o Oliveira, ele tem história no Joinville, aí é um caso diferente, né? O Oliveira, ele parece que é da cidade, enfim. Mas o Agenor no time do Sport também... Ele foi um goleiro que andou sendo titular, isso é verdade, mas a torcida do Sport não morre de amores pelo Agenor. Mas eu quero crer que se ele foi contratado, ele tem capacidade, né, como o Georgime, para assumir a titularidade quando for preciso. O do Georgime, eu não poderia falar do Georgime, porque confesso para você, não tinha conhecimento do jogador. Agora o Agenor eu garanto, joga mais do que o Oliveira está jogando hoje no time do Guarani. Vai ser titular do Guarani, o Agenor, e não vai tirar a camisa mais de número 1 do time do Bugre. E o BG Luiz, hein, na escuta, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Segundo ele, agora o Guarani faz mais um, porque ele está ouvindo e vai dar sorte pro Bugrão. Me ajuda aí, produção. Alteração na equipe do Londrina. Saiu aí o Diego Lorenzi, né, com a 8. Não deu em nada para a entrada aí do Moisés Gaúcho, né? Moisés Gaúcho. Vou chamar só de Moisés, né? Fica mais fácil. Moisés, camisa número 16, né? Aqui tá Moisés Gaúcho, né? Moisés Gaúcho, 16. E no Guarani saiu também o Matheus Oliveira, 11. Para entrada no Cauê, 18, né? O Cauê é um jogador de beirada de campo, né? Velocista. Vamos ver se agora o Guarani consegue puxar aí os contra-ataques, né? Porque o meio-campo do Guarani também, neste segundo tempo, inexiste, né? O Rafael Longini hoje não está jogando nada, né? Então o Guarani perde aí a criatividade no meio. E vem a equipe do Londrina, trabalha a bola aqui no campo de defesa, bola com Wagner, com os pés, sai do gol para trabalhar na bola com o time do Tubarão. Claudinei Corte, o Loser mexeu. Também mexeu o Sérgio Soares pela segunda vez, mas o Loser tira o Matheus Oliveira, campo molhado, não estava legal para o Matheus Oliveira, entra o Cauê, camisa número 18, e no time do Tubarão sai o Lorenzi, entra Moisés, camisa número 16. Então, como disse o Melo aí, um jogador de beirada do campo e também velocista, né? Então o Matheus Oliveira também é um jogador velocista, talvez ele queira um cara mais descansado, né? Um jogador mais descansado para uma possível puxada de contra-ataque pelo Guarani, o que não está acontecendo, porque como disse o Melo, o meio-campo não arma, então não tem quem tocar essa bola lá, nem em chutão da defesa para o ataque. O Guarani está conseguindo complicar um pouco as coisas para o Londrina. Nesse segundo tempo, pelo menos até aqui, 20 minutos, o Londrina é bem melhor, dá as cartas na partida, está muito mais próximo do segundo gol do que o Guarani. Agora, num campo como esse aí, tudo pode acontecer, e quem sabe aí o Cauê entrando descansado, sobrando uma bola para ele pode trabalhar e fazer o gol ou colocar alguém na cara do gol. E o Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, Thiago Ribeiro vai queimada ali, bateu pro gol, o Oliveira pegou, sai do gol, goleirão da equipe do Bugre para fazer a defesa. Toca eletrônico, começa a edição da Rádio Fita, marcando 20 minutos, 20 passados deste segundo tempo, 25 para terminar o jogo no giro do giro, giro que gira o placar do futebol. Já na sequência pro Guarani vem passe longo do Everton Alemão, tocou bola na ponta pro Denner, Denner pra Longini, tá na grande área, pequena área, vai queimada ali, bateu pro gol, a zaga travou, voltou pro Longini, bateu pro gol, é gol! Gol do Bugre! Na marca de 20 minutos passados deste segundo tempo, o passe que veio longo na grande área para o Denner. Denner ajeitou para o Longini, bateu uma vez, pegou na zaga, voltou, sobrou para ele de novo. Ele bateu próximo da marca do pênalti e mandou uma bomba para o fundo da rede. Rafael Longini, artilheiro do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série B.
1000 vezes você, Rafael Longini. Tá de novo na frente o Pugri. Pugri na frente novamente, 2 pro Guarani, 1 pro Londrina. Rafael Longini estampa o sorriso no rosto do torcedor bugrino em todo o Brasil. Rafael Longini faz, Guarani 2, Londrina 1. O goleirão Wagner, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol do Pugri. O gol do Rafael Longini. Printa essa tela aí, Washington Melo. Se o Guarani tem o Oliveira, né, que adora entregar, o Londrina tem o Wagner, né, também acabou, apesar que a bola foi forte, mas foi um frangão, né, foi com a mão mole. E na primeira jogada ali do Cauê, né, que acabou de entrar, né, no lugar do Matheus Oliveira, foi ali pelo lado direito, como um autêntico ponta, viu bem ali o Rafael Longini, que não tinha feito nada até agora no jogo, a bola sobrou para ele bateu, a bola rebateu no zagueiro, voltou para ele e acabou chutando meio que prensado com o zagueiro de pé direito, a bola foi morrer no fundo da rede, goleiro Wagner, repito, né, de mão mole, a bola foi morrer mansamente no cantinho esquerdo, nem chegou a tocar no fundo da rede, né, parou ali na lateral da rede. É o segundo do Bugre e mais um do Rafael Longini, hein, anote aí na sua papeleta, Carlos Cossato, é o 7º gol do Longini, artilheiro mais do que nunca do Guarani nessa Série B. Rafael Longini, Guarani 2, Londrina 1. Claudinei Costa, eu quero ouvi-lo, o Guarani tá na frente, 2 pro Guarani, 1 pra equipe do Londrina, Ney. E a gente dizia, né, nos padrões que era esperado, o Guarani saiu bem, foi pelo lado do campo, a bola veio pra dentro da grande área, agora é evidente o Longini levou muita sorte, né, não vejo até como uma falha tão grande do Wagner, porque a bola chutada dali, molhada, realmente ele não se posicionou muito bem, a bola pegou na mão dele e foi pra dentro do gol. Mas, de qualquer maneira, uma jogada que foi trabalhada. A sorte, evidentemente, tem quem pode. O Longini teve e soube como converter. O Guarani faz 2-1 e já o Loser vai por gente para segurar um pouco mais este resultado. O Guilherme Sônia tá com a gente, tá de férias mesmo, viu, Marcelo? O Guilherme tá respondendo aqui. O Eduardo Magalhães tá perguntando pro Melo, cadê o Ferreira? Ferreira tá no banco de reservas, mas ainda... não tem condição física, né? Não está 100%. Quem está conversando com o técnico Humberto Loser é o Felipe Rodrigues, hein? É lateral, vai fortalecer aí a marcação. Agora um cartão amarelo pro Pará, né? Pará não estava pendurado, Pará amarelado, hein? Pará também uma péssima partida, hein? Apesar da vitória, muito mal o Pará. Tem que melhorar. Falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. O Diadema que vai entrar, Melo? Isso, Felipe Rodrigues Diadema. Depois vocês resolvem aí como é que eu vou chamar o cara, né? Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues, tá eu bom. acho que é Diadema, que é o que tá na Dagoberto pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Matheus Oliveira sobe pra tirar de cabeça, a bola volta ali pela Felipe direita. Diadema, pronto. Bola pra Dagoberto. Dagoberto fez a finta pra cima do Longini, fez o cruzamento, procurou ali, pediu falta. O árbitro não deu, a bola voltou. Thiago Ribeiro na disputa de bola com ele, o Pará tira dali. E olha o contragolpe pro Guarani. Longini tem pedindo bola ali. O Cauê, o passe é pra ele, nas costas do Vitor Luiz. Vem Cauê. Bruno Mendes demora pra chegar. Cauê, perna esquerda na bola, fez o cruzamento, tocou pro Bruno Mendes, não teve o domínio. E aí chega o Lucas Ramon, dá um bico nessa bola, a bola volta com o Pará. Pará toca a bola aqui no meio, bola para o William Oliveira. O W, modo o time do Guarani, trabalha a bola pelo meio. Bola para Denner, vai queimar dali, bateu pro gol. Passou, saiu. Linha de fundo. O Denner bateu com perigo. Tem que chutar, campo molhado. O Wagner se jogou na bola. Ela saiu, linha de fundo, tirou de volta para a equipe do Londrina fazer a cobrança, Melo. Mas se ele toca ali pro Cauê, que seria melhor, né? Seria a melhor opção. Porque o Cauê estava livre, né? Preferiu arriscar o Denner, a bola passou à esquerda ali do gol do Wagner. E esse foi o último lance do Denner na partida, hein? Sai aí o camisa número 8 do Bug para a entrada do Felipe Rodrigues com a 14. Felipe Rodrigues, 14, já em campo. Alteração para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. O Felipe Diadema está no jogo. Felipe Rodrigues, jogador da equipe do Guarani, trabalha a bola ali no campo. É a segunda alteração do técnico Humberto Loser.
Tá fechando a casinha, o Loser, ou Claudinei Corsi? Ele já começa a fechar, né? Porque estava vencendo por 1-0, tomou o gol de empate, agora conseguiu passar na frente e ele vai, evidentemente, se preocupar um pouco. Agora eu não sei, talvez aí, pelo que eu vi nesse último lance do Bruno Mendes aí, o Marcão tá no banco, Washington Melo? Tá. Está no banco. É um jogo pro Marcão esse aí, ali na frente, né? Jogador de estatura alta, forte, campo molhado, para trombar com os zagueiros ali. Mesmo porque, né, o Bruno Mendes tá aguentando mais correr. Não tá aguentando, já tá pesado o gramado para ele. Mas eu não sei se nessa altura do campeonato também o Loser vai botar um atacante no lugar do outro, né? Aí é muito difícil. Toca eletrônico, mesa de som da Rádio FI, tá marcando 27 passados desse segundo tempo. 18 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Estádio do Café. Guarani tá na frente de novo. Longini e Denner marcaram pro Bugre. O Safira fez o gol do Tubarão. 2 pro Guarani, 1 pro Londrina, Corsato. Logo mais, a bola rola para CSA e Juventude, Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho também a gente vai transmitir o segundo tempo do jogo que já começou na Arena Barueri. 0 para o Oeste, 0 também para o Boa Esporte. 19987710838 é o nosso WhatsApp, você manda a sua mensagem. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. Faço da minha vida um poema e escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado por estar com a gente. Vem Guarani, Longini, tocou bola pro Cauê. Tá impedido. Forçado. Não vale nada, o jogo tá parado, tá impedido. Vai lá, Melo. E com essa vitória, né, novamente, né, o Guarani estava empatando, agora volta a vencer. É fato que o Guarani está agora novamente no G4. É o quarto colocado com 29. Aí, rimou. Atlético Goianiense em terceiro com 30, né? CSA 31 e Fortaleza com 34. Vai depender aí de uma combinação de resultados pro Guarani aí dormir no G4 até amanhã. Mas é difícil, né? Porque tem muitos times que são abaixo do Guarani que ainda vão jogar, né? Avaí tem 28, Coritiba tem 28, Goiás tem 27, Vila Nova também tem 27, né? E a Ponte Preta tem 25, mesmo ganhando não alcança o Guarani, né? Vai a 28. E vem Vitor Luiz lá na ponta esquerda, 29, segundo tempo, vai para o cruzamento, pega nas costas do Kevin. A bola voltou aqui para o João Paulo, capitão do time. Trabalha a bola para o Thiago Ribeiro, tem que marcar o Thiago. Aí vem o William Oliveira, trabalha a bola na ponta, bola para o Safira. Olha o Safira, fez a finta, passou o pé em cima da bola, volta aqui um pouco mais atrás, começa a bola com o Moisés, o 16 toca a bola para João Paulo. João Paulo na ponta esquerda, ele procura o Vitor Luiz. O Vitor Luiz com chuteira verde, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás, João Paulo, Vitor Luiz, de novo na ponta, vem na marcação, ali pra cima dele, o Diadema. Véi, como é que eu vou chamar esse cara, hein? Tô em dúvida. Felipe... chama o que você quiser, pronto. Felipe Diadema, pronto, Claudinei Corsi mandou... Será dito. Felipe Diadema, bola aqui na ponta, ele trabalha a bola aqui pelo meio, volta a bola aqui um pouco mais atrás, a bola para Dagoberto na marcação, a zaga do Guarani tira, a bola volta com Moisés, bate, pega na zaga, sai do lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pela ponta direita, lateral cobrado, Londrina tem pressa, perde o jogo pelo placar de 2-1, trabalha a bola aqui na ponta, a bola para o Safira vem na marcação, para cima dele, o Pará tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, bola para o time do Londrina fazer a cobrança, é o Lucas Ramon que vai colocar essa bola na grande área, levantou, procurava ali o Lucas, chega a zaga, tira a bola, volta de novo com o Vitor, vai queimada, ele bateu pro gol, pra fora, teve desvio no meio do caminho, essa bola saiu, pegou ali no tal do Diadema, saiu linha de fundo, é escanteio para a equipe do Londrina, escanteio cobrado para a bola, levantamento na boca do gol, sobrou pro Moisés, uma bomba na trave, tá balançando até agora, vem bola de novo para a equipe do Londrina, Dagoberto levantou, tocou na boca do gol, Everton, um alemão, cabeça na bola, Ricardinho completa, e agora vem Guarani, olha o contragolpe, Bruno Mendes, tem pedindo aqui na ponta esquerda o Cauê, o passe é para ele, se achar é bom o passe, Bruno Mendes traz na ponta, vem pro meio, e aí o Cauê, hein, na hora de devolver o passe, tinha o Longini, tinha o Bruno Mendes e o Loser vai à loucura com o tal do Cauê.
vai a loucura com o tal do Cauê. E olha a zaga do Guarani dando bobeira. Nossa, agora chegou ali o Oliveira pra cima do Felipe Maia. O Oliveira simplesmente atropelou o Felipe Maia, mas não tinha mais o que fazer. Aí voltou, sobrou bola ali pro Diadema. Vem na marcação pra cima dele o jogador da equipe do Londrina. Comete falta, o árbitro para marcar a falta. Falta pro Guarani fazer a cobrança, Claudinei Corsi. Não, e aí eu te pergunto, né, Corsato? Vai fazer o quê? O treinador vai fazer o quê? Ele pega o cara descansado, põe o cara no jogo. O cara tem a bola da partida no pé dele e faz uma caca dessa. Quer dizer, não dá pra você recriminar o treinador, né? O seu Cauê, me faça o grande favor, né? Ele poderia, né? Já que ele ficou na dúvida, chutasse pro gol. Chuta pro gol, passa. Tinha dois caras colocados. Tem o chute pro gol. O cara tá descansado, a cabeça tá limpa. Que é isso? E olha o Guarani, olha o Diadema. Vai queimando ali, bateu pro gol. Ela saiu. Bateu forte pro gol, ela saiu. Tiro de volta pro goleirão Wagner fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. O Paulo César tá com a gente, tá mandando boa noite, Melo, boa noite, Corsi. Boa noite pra você. Pois não, boa noite. Boa noite. É isso aí. Vem a equipe do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, era pro Safira na marcação. Everton, um alemão, perna esquerda, dá um pico na bola, tira. Carlos. Joga a bola pra lateral pra equipe do Londrina. E o Betão. Peças, a maior e mais completa de Paulínia. 19 3844 9283. Primeiro o Corsato, depois o Melo. Vai lá, Corsato. O Júlio de Formoso mandando um WhatsApp pra gente. Vamos que vamos, Bugre. Rumo à Série A. Vai lá, Melo. O Betão acompanhando a nossa transmissão, amigo do Issal. Valeu, Betão. Anote aí na sua papeleta. E o Rinaldo Cizenando também aqui dando um alô. Grande Rinaldo. O Rinaldo prometeu que vai deixar meio quilo de bolo lá no Guarani, lá, Dona Cida, né? Lá na Dona Rosa. Dona Rosa, lá na Dona Rosa, meio quilo de bolo. Depois você, por favor, Washington Melo, guarde 250 gramas do bolo pra mim. Pois não, pode deixar. E o Londrina alterou, viu? Mexeu o time do Londrina. O Dudu tá no jogo. Anota aí, o Safira tá fora, o camisa número 11, Tem tá? certeza? Absoluta. Safira tá fora. É o Alisson Safira, né? Você sabia? Sim, aliás, jogador que jogou pelo Novo Horizontino, fez um bom campeonato pelo Novo Horizontino e entrou o 21. Não, entrou o 20, é o Dudu. É o Dudu, né? Dudu 20, já em campo. Dudu, tá no jogo, camisa número 20, alteração pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Dagoberto, trabalha a bola aqui pro Lucas Ramon, sai da ponta, vem pro meio, campo encharcado, ele toca a bola pra Dudu, Dudu trabalha a bola com a perna esquerda, canhotinho, Dudu, vira o jogo, toca a bola pra Vitor Luiz pro Thiago, pro Vitor Luiz, olha a passagem, vem na marcação, pra cima dele o Kevin. Rapaz, o Kevin melhorou demais o futebol dele, hein? Mas melhorou muito o futebol do Kevin. A marcação, que era um defeito desse jogador, tá bem na marcação. Tá evoluindo aí o Kevin, lateral do time do Guarani. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10 que eu digo pra você. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM, tá marcando 35. Faltam 10 pra terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Estádio do Café em Londrina, no Paraná. Guarani tá na frente, 2 pro Bugre, 1 pro Tubarão, Corsato. Amanhã tem mais Copa, tem mais Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola pra Ponte Preta e Avaí. Mais cedo tem Copa Paulista, o Red Bull estreando na competição contra o 15 de Piracicaba, o Inhoquim. Em Piracicaba, a gente vai transmitir a Rádio Educadora de Piracicaba. 19 987 71 08 38, WhatsApp, equipe Nota 10. Londrina vem, bola pro campo de ataque, Thiago Ribeiro, vai pro cruzamento, Everton Alemão espanou o taco. Mas mesmo assim conseguiu tirar, a bola saiu para a linha de fundo, é escanteio para o Londrina. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. É escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança, para a bola, vai lá o Dagoberto, levantou direto para o gol, Oliveira olhou, ela saiu. Linha de fundo,
Tiro de volta pro Bugrão fazer a cobrança no campo de defesa. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Claudine Corte, eu quero ouvi-lo. 36, segundo tempo, Guarani na frente, 2-1. Esse é o momento que a gente chama de crucial, né? Principalmente em se tratando de Guarani, né? Quando vai chegando ali perto dos 40, próximo do final do jogo, o torcedor do Guarani começa a ficar preocupado. O Guarani vence por 2-1 e agora fica aquela pergunta, né, do torcedor: será que o Guarani abdica de vez do ataque, do contra-ataque, e se defende para garantir o resultado, ou tenta mais alguma coisa lá na frente ainda? É isso que a gente vai ver dos jogadores do Guarani agora, quer dizer, está traindo a equipe do Londrina para o seu campo. Isso é muito perigoso, porque num chute de longe aí, num campo molhado como esse, pode tomar o gol de empate. Tá com a vitória construída, agora basta saber marcar os jogadores do Londrina para não permitir o empate. E agora o Cauê puxou ali o camisa número 2 do Lucas Ramon, que estava saindo dele, saindo da ponta para o meio, e vem uma falta para o time do Guarani. Público, renda, Washington Melo. A renda do jogo, anote na sua papeleta, 4.476. 4.476, olha o público, hein? 398. Olha, são corajosos, hein? 398, que aguentar uma chuva dessa não é fácil. Olha a falta, é perigosa. Vem pra bola, Dudu, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, pra meter a testa na bola, pra tirar dali. A bola vai sobrar pro Kevin, o Kevin não veio na disputa de bola ali com o Thiago, mas aí o árbitro tá marcando a falta. Saiu lá, marcou lateral. Nossa, não tem mais nem risca no campo, não tem mais, velho. Sumiu a marcação ali. Sumiu tudo. Também não para de chover, coisa incrível. Verdade, e o campo, hein? O campo tá de parabéns essa drenagem aí, viu? De parabéns. O campo resiste, persiste. O Paulo César tá mandando boa noite para toda a equipe esportiva Nota 10 Rádio TV Futebol Interior. Muito obrigado, o Paulo César. Tapete verde para você também. Guarani vem bola aqui pro campo de ataque. Ricardinho na marcação. Chega a zaga da equipe do Londrina. Tira, põe bola aqui pro campo de ataque. A zaga do Guarani tira de novo. Bola com o Pará. Voltou no meio. Vem ali o camisa de número 9, o Paulo Henrique. Tem moral com o Sérgio Soares, esse Paulo Henrique, hein? Aí não pegou na bola, fica brigando ali com os zagueiros e tá no time, tá no jogo. Bola com o João Paulo, Dudu trabalha com a camisa número 20, tem habilidade, trabalha com a perna esquerda, com a canhotinha. Longini, vem na marcação, Cauê também tá próximo dele, ele volta, essa bola um pouco mais atrás, trabalha a bola para a equipe do Tubarão, bola na ponta esquerda para Vitor Luiz, vai pro cruzamento, o William Oliveira tira, a bola volta, não ganha distância, sobrou pro João Paulo, na cavadinha, pro Thiago Ribeiro, sobe a zaga do Guarani, tira, quem tirou foi o Diadema, ele volta, bola na ponta, pela ponta esquerda para Vitor Luiz pro Moisés, cruzamento na boca do gol, Diadema de novo, cabeça na bola, tira, a bola volta com o Guarani, Longini, Bruno Mendes fez o passe, aqui pela direita, trabalha a bola na ponta esquerda, agora a bola aqui pro Cauê foi pro chão, ficou pedindo falta, conseguiu ganhar na falta. É falta pro Guarani fazer a cobrança aqui na ponta esquerda. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E pintou o cartão aí, né, Melo? Ah, pois não, anote na sua papeleta, né? O Lucas Ramon, que fez a falta, né? Segurou ali, abraçou por trás, né? O Cauê. Aliás, Carlos Cossato, você algum dia na sua vida você foi abraçá-lo por trás? Responda. Não. Nunca. Longini pra bola, pro William Oliveira, o passe pro Longini na grande área, vai fazer, bateu pro gol, ela passa por todo mundo, aí vem o Bruno Mendes, ganha essa bola pra equipe do Guarani, trabalha a bola no meio, bola ali pro Diadema, ele fez a finta, linha de fundo, mas a bola saiu já. Acabou o campo pra ele, a bola saiu de linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Wagner fazer a cobrança. Toque eletrônico, mesa de som da Rádio FM, tá marcando 40 minutos, 40 passado o segundo tempo, 5 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro no Estádio do Café. Guarani 2, Londrina 1, Corsato. Bola rolando o primeiro tempo em Barueri, Oeste e Boa Esporte 0 a 0. Daqui a pouquinho você confere o segundo tempo deste jogo aqui na Rádio FI.
temos também daqui a pouco, 9h30 da noite, CSA e Juventude. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, se inscreva. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sempre pra sempre, de bem com a vida. Vem lá o Diadema. Trabalha a bola na ponta direita, ele abre o jogo, toca a bola pro Kevin. Paulo Henrique vem na marcação pra cima dele. Esse Paulo Henrique, ele é esquisitão demais, velho. Everton, trabalha a bola na ponta esquerda, ele vira o jogo, toca a bola pro Pará, Pará abriu, tocou a bola pro Longini, Moisés ganhou, mas a bola voltou com o WMO, com o William Oliveira, ganha essa bola pro Guarani, tenta tocar a bola aqui pro Cauê. Cauê que depois que o Diadema entrou, né, saiu lá da direita e veio aqui pra ponta esquerda, né? O Diadema tá fazendo aquela famosa dobra, né, que os treinadores gostam de dizer, né, está jogando ali juntamente com o Kevin ali pelo lado direito. E você gostou dessa alteração, o Claudinei Corsi, do Loser, fazendo essa dobra ali com o Diadema e o Kevin? Olha o Londrina. E vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, Vitor Luiz ganhou, tocou na ponta pro Dagoberto, vai queimar ali, bateu pro gol na rede pelo lado de fora. Olha, eu diria que eu não sei se é uma dobra ou se é uma desdobra, viu, Carlos Corsato, mas de qualquer maneira o Diadema entrou bem na partida. É um jogador ali que se mostra bastante forte, né, não sei se é o físico dele mesmo, né, o que a gente cobrava muito do Pará. Mas ele tem um físico avantajado ali, é bem forte, ganhou uma bola na dividida ali agora e tá bem na partida, viu? Aí o Diadema... E a última alteração no Guarani, sai o Longini para entrar o Fabrício, né? Fabrício fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani, ele que veio também do Sport Recife, né? Aliás, está comemorando 20 anos hoje o Fabrício e ontem foi o aniversário do Bruno Mendes, né? Fazendo 24 anos. Aliás, você se lembra quando você fez 24 anos, Carlos? Eu lembro, aliás, já faz um bom tempo já, inclusive. Um tempinho já. Já fazem alguns anos, inclusive. Bom, é a última alteração do técnico Humberto Loser. Ele colocou lá o Fabrício e tirou o Rafael Longini, que é o cara do time do Guarani, né? Artilheiro do time, camisa 10. Sai o Longini cansado, com certeza, para a entrada do camisa número 15, o Fabrício. É para fechar a casinha, não é, o Claudinei Corsi? E com 43 minutos, né, o Carlos Corsato, é só realmente num lance aí que o Guarani possa sair como esse agora, mas o Bruno Mendes completamente fora de jogo, né, ele tá difícil pro Bruno Mendes, fez aniversário, parece que os 24 anos estão pesando, mas agora o Guarani tem que segurar esse restante de jogo e bola pro mato, que jogo é de campeonato, né? É isso aí, vem a equipe do Londrina, trabalha a bola, entrou bem, esse camisa número 20, o Dudu, hein? Trabalha a bola na ponta esquerda, ele abre o jogo pro Vitor Luiz pro Thiago, o Thiago Ribeiro volta um pouco mais atrás, bola pro Vitor Luiz vem na marcação, Diadema, ganha a bola pra equipe do Guarani, mas perde na sequência, João Paulo ganha, toca a bola no meio, bola pra Moisés, levantou, tocou na grande área pro Paulo Henrique, e falhou o Oliveira, o levantamento na boca do gol, Oliveira dá um soco na bola, chega o William Oliveira. Mete o bico na bola, tira dali. A bola que parecia fácil, hein? O Oliveira foi nela, pegou na trave. E aí no cruzamento ali do Dudu, ele deu um soquinho na bola. E o William Oliveira consegue tira essa bola. Quase que o Guarani dá um gol bobo pro time do Londrina, pra bola, Thiago Ribeiro pra cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, era ali no meio, bola pro Lucas Costa, chega a zaga, tira, a bola volta de novo com o time do Londrina, o levantamento na boca do gol, não tem impedimento não, hein, subiu, levantou a zaga, João Paulo vai queimar dali, bateu pro gol caído, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta, troca de passes ali pelo ar, né, Luizão, aí o João Paulo, ele completou esquisito ali, uma meia puxeta. E ela saiu para a linha de fundo. Mas o Oliveira, goleiro do Guarani, deu um susto na torcida do Burgo, né, Melo? É a segunda na trave do Londrina, né? O Oliveira foi acompanhar a bola. Ela passou por baixo do braço dele e acabou tocando ali no pé da trave. E no rebote, quase que acontece aí o gol do Londrina. Olha, o Oliveira, eu vou falar para você, é uma emoção sem fim. Já estamos aí na marca dos 45 minutos. Né, já passados e o assistente ainda não levantou a placa. Vamos aguardar, porque já estamos aí por conta do árbitro para ver os acréscimos.
Eu não acho que o Passarelli não tenha condições de jogar mais do que esses dois goleiros que o Guarani contratou aí pro lugar do Bruno Brígido. Que falta faz o Bruno Brígido no time do Guarani? Quando o Bruno Brígido estava no time, nem se cogitava, né, em troca de goleiro. E aí contratou dois goleiros, mas, velho, os caras não valem um, hein? Tá e se juntar o Jorge-me, são três que não dão um, é verdade. O Passarelli não teve chance, né? Vamos combinar que ele não teve chance, né? Não, eu não falei nada do Passarelli. Você falou três? Tem o Jorge-me. Não, Jorge-me e o Oliveira, por enquanto. E o Agenor também. Não, o Agenor é bom goleiro. Tá criticando o cara antes do cara entrar em campo. O Agenor é bom goleiro. Até ele entrar em forma, vou falar pra você. Você viu a foto dele de apresentação? O Aranha joga no Avaí completamente fora de forma e tá segurando lá. Pengou a rede, balança placar ao vivo em forma. Ele vai segurar amanhã, hein? Marcelo Corsato. Bola na rede, Conrado, 32 minutos do primeiro tempo, faz pro Oeste em Barueri. Oeste 1, Boa Esporte 0. Já passamos de 45, 46 e 40 e vem Londrina, olha o Guarani dando bobeira. Bola ali pelo meio, é com Paulo Henrique, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por todo mundo, voltou, sobrou pro Thiago Ribeiro, pegou mais na 4. Cara dele. Pegou na cara do Thiago Ribeiro. Washington Melo informa, vamos até 49. A TV não informa, mas nós estamos aqui ligados, né? Chegando a 47. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. E vem o time do Londrina, trabalha a bola aqui pela direita, a bola com o Lucas Ramon. Vem o Bruno Mendes na marcação, Lucas Ramon fez o levantamento, tocou. Thiago Ribeiro, cabeça na bola. Aí o Oliveira vai pra ela, vai segurar o goleirão do Guarani, agarra a bola o goleirão do Bugre e faz a defesa. 47-30. Vamos até 49, o Guarani está conseguindo um resultado importante demais. Vitória fora de casa contra o Tubarão. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós inspiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Thiago Ribeiro vem para colocar a bola na grande área. Everton Alemão na disputa de bola ali com o camisa número 3, virou atacante o tal do Lubizão. Aí o Everton Alemão tira, põe bola pro campo de ataque, bola pro Guarani, quem sabe Cauê fez o passe, era pro Bruno Mendes, veio na marcação, não domina. O Lucas Ramon não dominou, a bola acabou saindo para a lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. 48-20. 48-20 passados do segundo tempo. Vai terminar o jogo já. O Guarani vai conseguir a sua segunda vitória consecutiva na competição. Vai subindo na tabela. Vai dormir na noite de sexta para o sábado entre os 4 melhores da competição. E para quem pede a cabeça do loser, para quem critica, o Guarani vai seguindo sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Série B. Bola para Vitor Luiz. Vitor Luiz já passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Falta. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Agora vem todo mundo, viu? Vem todo mundo, se duvidar, vem até a plantação de café do estádio. Para dentro da grande área do Oliveira. É falta para a equipe do Londrina. Dagoberto para a bola na cavadinha. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça do Lucas Costa para fora. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Fim de jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani fora de casa foi buscar 3 pontos importantes demais para a sequência da competição. Guarani vence, 2 para o Bugre, 1 para o Londrina. 2 para o Guarani, 1 para o Londrina. Guarani sobe na classificação do campeonato. Dorme de sexta para sábado no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Põe pressão no tubo dos adversários. Guarani fez a dele. Fecha o Campeonato Brasileiro da Série B no primeiro turno com 29 pontos. O Guarani agora aguarda de camarote assistindo os jogos que vão fechar essa 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani vence, 2 para o Bugre, 1 para o Londrina. Gols do Bugre, Denner e Longini. Longini, artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro com 7 gols. Guarani vence, vitória do Bugre, 2-1 para o Guarani. Tá tudo acabado. Guarani vence. Reportagem Rádio FI, Washington Melo.
Olha que vitória, hein, do Guarani na base da raça. O Safira, que saiu no segundo tempo, fez o gol do Londrina. Vamos ouvi-lo. Realmente a bola não está entrando. Ainda estamos pecando em alguns quesitos. Mas é trabalhar a semana e melhorar. Que final de semana já tem o retorno aí. Ah, pois não, hein? O Safira, né? Sem muitas palavras. Hein? Tá animadão, hein? E por outro lado, né? Os jogadores do Guarani comemorando muito, né? Como se fosse um título, né? O Ricardinho ali como capitão, fazendo questão de cumprimentar 1 a 1. Jogadores vão saindo rapidamente. O Ricardinho, né? Vai falar aqui no microfone da Rádio FI. A gente tá com bom desempenho ao longo da competição, precisamos caprichar um pouco mais na atenção, que hoje a gente corrigiu. Feliz por engatar a segunda vitória consecutiva, acho que entramos no G4, então é importante para a gente começar a ver o retorno, se Deus quiser, não sair mais dessa posição que a gente tanto almejou. O Dinei Ribeiro. Ah, pois não, Ricardinho, portanto, capitão do time, falando aí sobre essa vitória do Guarani, 2 a 1, e o Bugre, portanto, está na 4ª colocação neste momento, 29 pontos ganhos, o mesmo número de pontos que o Figueirense, só que o Guarani ganha aí no saldo de gols, né? Tem um saldo positivo de 4 contra um saldo positivo de 3. E o Figueirense já jogou na rodada, hein? Então o Guarani é o 4º com 29, agora vai torcer, né, contra Avaí, Coritiba, Goiás e Vila Nova, né? Você tem certeza que o Guarani vai torcer contra o Avaí amanhã? Eu não sei, por quê? Se der um empate, se o Avaí empatar com a Ponte, é bom pro Guarani, porque o Avaí não passa o Guarani. Então, é isso que eu tô dizendo. Olha só que ironia do destino, o torcedor bugrino vai torcer, né, pro Avaí não ganhar. Se der empate, o Avaí vai para 29, ele tem 7 vitórias. O Guarani fica na frente do Avaí. O Guarani continua na 4ª colocação. O problema é que tem o Coritiba e tem o Goiás, né? E tem também o Vila Nova, que podem passar ainda. O Guarani jogam na rodada. Bom, mas não importa. O que importa, né, Corsato, é que o Guarani fez a dele. Tá esperando os adversários agora que corram atrás deste Mas a prejuízo. possibilidade do Guarani terminar no G4 o primeiro turno, ela existe e é muito boa. Isso, bom, Marcelo Corsato, Washington Melo, Claudinei Corsi, antes de passar aqui pro Balançando a Rede no comando do Marcelo, que já vai abrir já aqui o Balançando a Rede. Eu quero que você fale, Guarani venceu pelo placar de 2-1, aos trancos e barrancos, como diria aquela música no final da década de 80, da dupla João Paulo e Daniel. O Guarani, muito criticado, termina o primeiro turno com 29 pontos e neste momento entre os 4 melhores da Série B. Uma grande vitória do Guarani para compensar, né, pontos bobos perdidos dentro de casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É assim, o campeonato é esse. Você tem que buscar empates fora de casa e vitórias dentro de casa e beliscar alguma vitória fora de casa. Quando você não faz a lição de casa, como o Guarani por diversas vezes, a gente pode citar um jogo aqui principal contra o Boa, que não fez a lição de casa, então tem que buscar os pontos fora de casa. Então, sob esse aspecto, a vitória realmente de hoje ainda tem uma importância maior. E agora, pensando aí nos 60, 62 pontos que tem que ser somados para subir para a Série A, então aí o Guarani terminando com essa pontuação é interessante. Muito embora eu ainda, né, em que pese eu ter que, o torcedor do Guarani ter que ouvir isso de mim, eu entendo que o Guarani joga para manutenção na Série B. Pode até chegar, porque o Melo disse no início da jornada que o campeonato é nivelado por baixo. Isso é mesmo. Só que o Guarani perdeu pontos bobos dentro de casa, eu volto a repetir. E se tivesse feito aqueles pontos, estaria muito mais tranquilo. Então eu vejo que a briga do Guarani é para manutenção na Série B. Mas tomara que dê mais que certo e o Guarani possa buscar o seu acesso. Mas eu sinto que não é uma equipe ainda totalmente preparada para enfrentar, por exemplo, 2019, uma Série A. Mas a vitória de hoje foi muito importante. Vitória da garra, da vontade, da voluntariedade. No primeiro tempo o Guarani foi melhor e no segundo o Londrina foi melhor. Esse Claudinei Corsi, analisando a vitória do Guarani. Guarani venceu pelo placar de 2-1. Torcedor do Bugre tá feliz. Um abraço aqui pro Paulo César, pro Eduardo Magalhães, pra galera que tá com a gente aqui no Facebook, Futebol Interior. Deixa eu agradecer aqui ao Giovanni Paiola, né, que comandou aqui a TV Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV, nas redes sociais também no Instagram. Você que participou com a gente aqui
pela TV Futebol Interior. Quero agradecer o seu carinho, obrigado Giovanni pelo seu trabalho, agradecendo aos patrocinadores também, a DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, Restaurante Pizza do Dadá, Padre Manuel Bernardes, 1085, 200 metros da Lagoa do Taquaral, Campinas. Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Autopeças Corujão no Padre Anchieta. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. E novidade, o guia comercial mais completo de Paulínia. Bom, a gente vai voltar em 3 minutos, aí já com o comando do Marcelo Corsato por Balançando a Rede. Tem o craque nota 10, o nota 0, os comentários do Claudinei Corsi, os destaques finais do repórter Washington Mello, a ficha técnica do jogo, o giro do placar ao vivo e depois a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B com Boa Esporte e Oeste. Voltamos em 3 minutos com o Balançando a Rede. Você que está nas redes sociais, Futebol Interior, Instagram e também YouTube, você pode acessar radiofi.com.br para continuar curtindo a transmissão, porque vem aí o Balançando